Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mordendo a Língua. Eu sou a Karine, estou aqui com a Camila e hoje nós vamos trabalhar um tema diferente, que a gente trouxe a doutora Cristiane para poder falar de temas relacionados a mulheres em relacionamentos abusivos, como que as mulheres podem proceder se caso ela tiver dúvidas dentro do relacionamento e temas em geral jurídicos. Queria agradecer a tua presença, muito obrigada de vir. A Cristiane já é minha conhecida de décadas, né, Cris? De décadas. E eu que agradeço pela oportunidade de participar deste momento. Não, toda a honra é nossa. Uhum. E aí, antes de começar esses assuntos mais sérios, eu queria que você falasse um pouco de você, como é que é a tua questão, assim, de vida, maternidade, empreendedora, empresária, teus hobbies, que eu sei que você gosta de fazer bastante coisa aí, né? Conta pra gente, se apresenta, que dá um oi aí pra galera. Oi, boa tarde a todos. Bem, eu trabalho com advocacia já há 15 anos, né? Sigo na área civil e trabalhista, mas tenho os meus hobbies também, né? Lógico, eu amo andar de bicicleta, adoro musculação, e eu sempre brinco com as pessoas que eu falo que andar de bicicleta é para não perder o meu réu primário. Porque na nossa profissão, sim, ela é muito desgastante também, né? A gente vê muita coisa que não adianta, você não tem como não levar para casa, não tem como você não vivenciar aquilo que o seu cliente está vivendo, né? Então, a gente precisa sempre ter um momento para ter a nossa vida quebrar até pessoal, aquela rotina. Né? Isso, e eu tenho filhos, né? Tenho a minha casa, tenho meu marido, então a gente tem que ter esses momentos em família e tentar desvincular um pouco, né? Então, os hobbies são aí imprescindíveis, né, pra gente seguir, né? Não, muito legal, gente. Ela tem um outro hobby que ela não falou. Ela faz artesanato muito bem. Tem até hoje lá o balãozinho lá escrito Ive. Ela faz, como chama aquilo? Não é patchwork? Era feltro. O trabalho de feltro. Daqueles bonequinhos? Ai, que legal. Eu amo. Agora eu até tô fazendo bonecas de pano. Nossa, eu adoro ficar ali costurando. Eu acho muito bonito você pegar um tecido e daquele tecido, né? Você transformar numa boneca, num balãozinho, que nem foi o caso, né? Não, até hoje, é paixão. Eu amo mesmo, gosto muito. Legal. Muito legal, né? E aí, em questão, assim, de conciliar trabalho, essa vida que você leva, assim, mais relax, é tranquilo? Ou ainda tem que ficar organizando aquela agenda chata de, não consigo sábado, não consigo domingo? Ou tranquilo? Não, é tranquilo, né? Hoje, eu já montei um esquema de vida para mim, né? Então, eu tenho meu horário de trabalho, eu tenho meu horário para ter minha vida pessoal. Então, é bem no começo da profissão, a gente quer abraçar o mundo, né? Você quer trabalhar em várias áreas, porque até então você não definiu uma área certa. Então, o tempo se tornava bem escasso, mas agora não, agora eu consigo conciliar bem, eu optei por trabalhar mais na área de família e na área trabalhista, então eu consigo ter um tempo. Atrapalha um pouco é quando tem audiência, porque aí não somos nós que marcamos, né? Então, aqueles horários ali, você tem que estar à disposição. Mas eu consigo conciliar bem, sim. Mas aí, por exemplo, a cliente está com problema lá com o marido e ainda está no processo, ela não fica te ligando, mandando mensagem, fora do horário? Liga. Aí como que Só que o que eu faço? Eu já converso com todas as minhas clientes, eu tenho o horário de atendimento e após aquele horário eu já coloco o celular no silencioso. Mas eu sempre, assim, embora, por mais que você coloque no silencioso, sempre dá aquela curiosidade, fala, não, deixa eu olhar, deixa eu dar um feedback para ela, deixa eu dar uma resposta. Então, eu nunca deixo um cliente sem resposta, eu tô sempre respondendo, mas o próprio cliente sabe o limite. É porque dependendo da situação, deve dar um desesperinho nelas, né? E elas não sabem quem recorrer. Muito assim, no caso de um divórcio, né? Porque naquele momento ali, existe sempre aquela euforia, aquela insegurança. Quer resolver, é complicado. E a gente tem que dar um maior apoio, né? Porque sabe o que elas estão passando. Porque... isso que eu ia já entrar no assunto, assim. Depois até ia pedir para você ver se, não sei se pode,
contar algum caso que aconteceu, que foi assim, que te deixou chocado, alguma coisa do tipo, mas aí a gente deixa pra depois, mas dá um suspense. Sim. Mas assim, por exemplo, nessa questão dos... Porque como o nosso podcast é voltado mais para mulheres, e a gente tem muitas ouvintes que assistem a gente, que acompanham a gente, que com certeza não passou, se não passou, vai passar alguma coisa, alguma situação na vida que precise de... que seja questões, como é que fala? Não é jurídicas, né? Mas questões assim... Respaldo mesmo, né? Que às vezes já tirar a dúvida já ajuda muito mulher, né? Então, Sim. assim, por exemplo, eu vejo muita questão assim na internet de mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, né? Até mesmo abusivos, mas elas têm medo de fazer qualquer coisa. Porque, às vezes, a mulher ela ficou tão ali inserida nesse relacionamento, nesse casamento, que ela não tem noção dos direitos dela. Porque, às vezes, ela fica, nossa, o meu marido ameaçou tirar meus filhos, me ameaçou a tirar tudo de mim, vou perder a casa, vou perder o carro, vou ficar sem a guarda. Então, acaba que vive naquilo por medo, sem saber, porque às vezes não tem. Ela fala, nossa, advogado é muito caro, e eu não vou conseguir fazer e tal, e aí vai virando aquela bola de neve, vai atingindo os filhos, porque aí os filhos vão vendo aquele convívio insalubre, e aí, então assim, na maioria das vezes, o que acontece? A mulher, ela tem os direitos básicos, né, então assim, para tirar a dúvida, por exemplo, ela quer sair desse relacionamento, qual é o primeiro passo que ela deve fazer? Que ela deve, né, ter? Bem, vamos lá. Hoje em dia, eu vejo que as coisas estão mais fáceis de se resolverem por causa da forma que você pode buscar, né? Você tem o 180 que você pode ligar fazendo uma denúncia, né? Demonstrando que você está vivendo ali um momento complicado. Mas o que acontece? Desde 2006, nós tivemos uma pessoa que foi um marco na história, que é a Maria da Penha, né? A Maria da Penha, ela sofreu abusos dentro do relacionamento dela. Até houve 2 tentativas de feminicídio. E uma delas foi que o marido, né, com arma de fogo, atirou e ela ficou paraplégica. E a outra tentativa foi quando ela estava tomando banho. E no banho ele tentou eletrocutá-la. Nossa, então, a Maria da Penha, ela buscou seus direitos, ela lutou muito para que hoje as mulheres pudessem buscar a medida protetiva através da Lei 11.340, né, que é a proteção da mulher, a medida protetiva, que é a Lei Maria da Penha, que foi dado esse nome justamente por causa dela. Né? Então, ali, as mulheres, geralmente, elas acabam vivendo relacionamentos e muitas delas acham que é normal, tá? Acha que a violência, ela só é física. E não é a realidade. Né? Não é a maioria, né? Sim, eu digo o seguinte, que a violência física, ela é o último estágio. Né? Porque o que acontece ali? Nós temos a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, né? E o que seria, por exemplo, a violência sexual? É você chegar e falar, não, eu não quero, não estou afim, e você ser forçada a isso. Isso é uma forma de violência, né? A violência psicológica também, que muitas meninas, quando começam a namorar, acham até bonitinho, meu marido, meu namorado tem ciúmes, acha que é linda, não me deixou fazer isso. Gente, isso já é uma violência. Só que muitas das vezes a mulher não percebe o que está acontecendo, né? E a violência psicológica, ela vai no fato do, por exemplo, o marido, você não vai ter relacionamento com as suas amigas, você não vai poder conversar, afasta a mulher da família. Isso tudo é uma forma de violência, né? Então existe aí várias formas e as mulheres muitas vezes até não reparam nisso. Eu acho que hoje em dia, antigamente era assim, eu vou forçar você, você vai fazer sexo comigo. Hoje em dia é mais velado. Nossa, mas faz tanto tempo. Nossa, mas nunca mais a gente fez isso. É uma forma de forçar também. Também é uma forma de forçar a mulher de fazer aquilo. Como se fosse chantagem. E também essa possessão, né? Então o homem, nossa, mas você vai ser com suas amigas hoje? Mas e eu?
Ah, mas você não vai fazer janta para mim? Eu acho que é uma coisa mais velada, assim, porque as mulheres hoje não estão aceitando mais. Tipo, você não vai, ó, eu não vou. Então não é assim, eles já perceberam isso, entendeu? Então, não posso falar assim com ela, então eu tenho que trazer um carinho, né? Então, mas eu tô com saudade, vai sair com ela de novo? Ah, não, vou ficar aqui. Começa a virar aquele drama, né, em cima, tipo assim, nossa, mas hoje? Não, mas vai sair hoje, nossa, mas você vai pra academia agora, esse horário de janta. Então, assim, eu acho que começa, né, sutil. E vai virando... Vai agravando. Porque aí se a mulher vai cedendo... E vai cedendo, né? Porque, né, a mulher sempre, geralmente, o que acontece? Eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, então eu tenho que me preocupar com eles, e acaba abrindo, vezes, mão de si mesmo em prol do outro, né? E o que vai acontecendo? Vai se tornando abusivo, e ao longo do tempo ela nem vai reparando nisso, porque se torna uma coisa que ela está vivendo ali todos os dias, né? Mas é onde eu sempre digo, a pessoa tem que ver, se lhe causou algum mal, algum desconforto, tem alguma coisa errada. Então começa a rever os seus conceitos, começa a rever o seu relacionamento, que ninguém pode viver um relacionamento tóxico, né? Eu acho que o relacionamento em si é você se sentir bem e estar bem, né? Com certeza. E assim, o que você recomenda, por exemplo, assim, a hora que dá o estalo na mulher, que ela fala, nossa... Levantou a bandeirinha vermelha, né? Ela falou, agora não sei o que eu faço, aí começa... Porque acontece o quê? Não sei se já aconteceu com vocês, né? A Jéssica também é advogada, ela tá aqui, a Jéssica. E assim, dos primeiros estalos da mulher, ser assim, começar a comentar com as amigas. Então assim, nossa, amiga, aconteceu isso. E obviamente a amiga vai aconselhar ela a fazer o certo, só que aí ela vai voltar atrás e aquelas coisas, aí começa a virar aquele caos no relacionamento com a amiga e relacionamento amoroso, então vira aquele ping-pong, porque aí cedeu, mas aí não quis se abrir com a amiga e não deu certo, e aí... Não acredita na amiga, acaba não acreditando, sabe, né? Nossa, mas o que ele fez de boa, passa, eu perdoei. Eu tô falando assim, num caso genérico, que a gente não sabe exatamente como é dentro de cada relacionamento. Então, assim, qual que é o estalo que a mulher dá pra ela começar a ver que ela tem que sair daquele relacionamento? Tipo assim, ela busca o quê? Psicológico, jurídico, tudo junto? Olha, ela pode buscar várias alternativas. É aquilo que eu te falei antes. Se a pessoa se sentiu incomodada, se ela está se sentindo assim, vendo que aquele relacionamento não está legal, só que muitas das vezes, o que acontece com a mulher? Geralmente, não digo todas as mulheres, né? Hoje não mais assim, mas antigamente as mulheres viviam pro lar. Então elas não tinham uma profissão, elas não tinham um respaldo financeiro. Então elas acabavam se submetendo àquela vida justamente porque elas tinham a dependência financeira. Hoje isso já não acontece, né? Com frequência, as mulheres hoje buscaram seu espaço, tudo. Mas quando ela sente que está acontecendo alguma coisa estranha, que não tá legal, ela tem que começar a buscar ali formas de se proteger, né? Porque ela tem que ter ali, vamos supor, no caso de uma agressão, ela pode simplesmente gravar vídeos e documentando aquilo ali, porque se ela for buscar uma medida protetiva, ela tem o respaldo, ela tem a prova, ela vai mostrar, olha, eu estou sofrendo isso, está acontecendo isso comigo, automaticamente vai ser deferido aquela medida protetiva para ela, né? Então eu sempre digo assim, olha, a pessoa ela tem que dormir com o olho aberto e um olho fechado, tá sempre vendo o que está acontecendo e está buscando ali, né, uma forma de poder manter os filhos depois, manter a casa, né? Se ela está vendo o que está acontecendo, ela tem que ir fazendo uma forma dela conseguir depois sobressair. E eu sempre digo o seguinte, o primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você der esse primeiro passo, você tem que manter. Né? Você tem que ser firme, porque não é fácil. É triste você ver um relacionamento, às vezes de anos, ali, acabando, os teus filhos chorando por falta do pai, né? Aquela estrutura, muitas das vezes, se desfazendo, mas você tem que ser forte. Porque tudo aquilo que você volta atrás, você está mostrando para a pessoa que você não tem opinião. É triste? É complicado? É. Mas deu início, tem que seguir. E para isso você pode ter o amparo, tanto do CREAS,
né? Você pode ter um amparo psicológico. A família deve saber disso também, que muitas vezes a mulher não conta, ela não comenta com ninguém. Às vezes até por vergonha, né? Às vezes por vergonha. Mas um caso desse aí, se ela vê que o negócio não tá legal, conversa com uma amiga, uma pessoa de confiança, conversa com uma pessoa da família e vai ali se preparando para que ela possa buscar, né? E ter aquele respaldo. Porque assim, às vezes, a mulher, ela tem a coragem de ir até a polícia, né? Às vezes apanhou, vai até a polícia, aí depois tira que... Não, vou retirar. Tira a queixa. Tira. Aí então, não, ele pediu desculpa, então eu vou voltar atrás. Será que tem alguma coisa que a gente possa abrir o olho dessa mulher? Porque quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente não percebe. Eu tô falando porque eu já estive. Quando tem dependência. Todo mundo, né? Já esteve. Mas assim, então, por mais que a pessoa esteja fazendo o pior pra você, você não consegue enxergar. Uma amiga tá te falando, você não consegue enxergar. Então, acontece isso muito, né? Com a mulher vai, faz boletim de ocorrência, não, então vamos tirar porque ele pediu desculpa. Tem sei lá, um psicólogo que possa ajudar, alguma coisa? O que acontece? Antes, a mulher tinha essa iniciativa, ela ia lá, fazia medida protetiva, aí conversava com o marido e tudo mais, acabava retirando. Hoje não é mais assim. Tá? Então, a partir do momento que foi deferida uma medida protetiva, o Ministério Público não pode tirar. Ele tá ali, entendeu? Mantém, então. Mantém. É a pessoa, né, o agressor, ele vai responder de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? Isso é uma das coisas que fazem com que, a partir do momento que você deu aquele pontapé, que você deu o início... O start aí vai continuar, mesmo se ela não quiser. O que eu achei interessante é que, assim, eles passam por um... período com acompanhamento psicológico, não passa? Sim, tem o acompanhamento psicológico, sabia? tudo. Não. Tipo assim, eu fiz pedi a medida protetiva. Vai chegar a intimação pra ele, né? Com os dizeres lá, dizendo sobre manter distância e tal. E além disso, ele tem que comparecer como chama? Um centro de Sim. Eu não sei ele como tem chama que comparecer. Ele comparece pra fazer 16 sessões? Ele faz as sessões e ela também. Agora eu vou te falar um caso prático. Nós temos um caso no escritório que a pessoa ela entrou com a medida protetiva, aí ela foi encaminhada para psicóloga e ela chegou lá e falou para a psicóloga, não, eu não preciso. Eu não quero, eu tenho a minha psicóloga particular e eu vou continuar com ela. Só que ao conversar com essa pessoa, você vê que ela estava totalmente desestruturada. Entendeu? Coitada. Então, muitas das vezes, a pessoa... conta dele fica na cabeça dela, você acha? O que acontece? A pessoa tem vergonha de chegar e contar o que estava acontecendo. Porque é público, você conta pra todo mundo. Tipo, uma outra pessoa, né? Sabe, você entendeu? É um círculo de pessoas que vai falar... Então, é bem complicado isso. Gente, é um caso muito delicado. É delicado, né? É um caso delicado, porque... A medida protetiva ali, ela está envolvendo, as pessoas ficam sabendo do que está acontecendo, a pessoa é retirada do lar. Então, não é fácil. A gente entende que não é fácil para a mulher tomar uma atitude dessa. Mas é necessário, porque tem que cessar, né? A pessoa tem que seguir a vida. Eu sempre brinco muito com as minhas clientes que eu falo o seguinte, existe vida pós-casamento. Com certeza, e é ótima, né? É difícil. Amiga, depois você conta. Não, pera, você não falou mãe direto, peraí. Eu tô dizendo para as mulheres que querem sair, porque parece que vai acabar o mundo, vai ficar sem chão. É o que você falou, ameaça, eu vou te tirar os filhos, eu vou fazer isso. E muitas das vezes a mulher ela não pensa nela, ela pensa na família. Aí pegou o ponto fraco. Só que eu digo o seguinte, o divórcio, né, se você está vivendo esse relacionamento tóxico, abusivo, você tem que seguir em frente e saber que o seu direito está amparado pela justiça. Né? Tá ali. Nós temos o direito do divórcio da guarda, nós temos o direito dos alimentos, da partilha de bens. Então a justiça, ela tá ali para te amparar. Você tem que acreditar na justiça também. Porque muitas vezes o marido fala assim, não, mas você nunca trabalhou na vida. Ou nunca trabalhou na vida, ela ficou em casa cuidando de filho e casa. Então você não tem direito a nada. Então assim, acaba que elas começam a criar isso na cabeça dela, que é uma verdade. Porque eles afirmam tanto que é uma verdade. Você vai sair daqui sem nada, você vai ficar... Você não é ninguém vai querer mãe solteira. Aí começa aquela coisa da chantagem, por isso que é importante no primeiro passo já fazer essa medida, porque aí não tem contato físico,
bloqueia os Mas números. a mulher, ela não pode pensar que ninguém vai querer. Você, quando sai de um relacionamento, você já está tão machucada que você, primeira coisa, você vai ter que se reencontrar. Saber quem você é, né? E não pode pensar, ninguém vai me querer porque eu tenho filhos. Mas Imagina. fizeram lavagem cerebral, né? Isso não existe. E fora que eu acho que a maioria não faz esse tempo, né, de cura. Mas assim, ela não quer ficar sozinha. Então ela fica pensando, não, já vou engatilhar com outra pessoa, que às vezes é também tóxico, aí fica naquele ciclo, aí não consegue, aí tem outra. Nossa, gente. Não é Tem fácil. gente que tem o imã, né? Tem um imã, mas Sai de um, cai em outro. é o que eu digo para as minhas clientes. Eu falo, olha, o tempo que você precisa é para você mesmo, para você se reconhecer, saber o que você gosta. Você gosta de sentar, ler um livro? Então tenha prazer em sentar, ter um livro. Gosta de fazer uma caminhada? Vai viver a vida. Né? Que aí você vai voltando a ter prazer em pequenas coisas e vai seguindo. E quando você olhar para trás, você vai falar, nossa, esse momento da minha vida acabou. Não tem aquelas recaídas. É que tem muita nada. coisa que a gente estava até comentando no episódio anterior aqui com a Aline sobre a falta de maturidade das mulheres ultimamente também, tá? A gente tá falando assim, não vou falar da falta de maturidade de homem, vou falar da mulher, porque é o que a gente tá focando aqui. Então, assim, muitas, por exemplo, saem do relacionamento e fica provocando na rede social e parece que sei lá, a pessoa volta a ter 15 anos, do nada. Sabe quando recém separa, que troca a foto do perfil, faz o cabelo, aí começa a provocar, e aí às vezes tem ciúminho, né? Ciúminho, às vezes tem filho no meio, é complicado, porque aí, por exemplo, eu já vi casos assim de postando com uma roupa mais sexy, que nunca usava lá dentro do relacionamento. Uma roupa mais sexy. Hoje tem, sabe assim? Então, assim, eu acho que isso não ajuda nada em ela a evoluir, a querer subir, né? Melhorar. Não. Que tipo de pessoa que ela vai atrair pra vida dela fazendo isso? Pagando de adolescente porque saiu de um relacionamento. Então, assim, também é uma orientação, né? Não seja essa pessoa... Mas o que acontece muito com a mulher? Né? Ela ficou tão presa àquele relacionamento que quando ela sai, ela acha que ela tem que viver tudo que ela não viveu, né? E hoje a internet, por mais que ela seja uma ferramenta favorável, ela se torna complicada também. Porque as redes sociais, a partir do momento que você postou, tá ali, todo mundo tá vendo. Né? Então é muito complicado. Mas sabe que é aquela coisa do vai alimentando? Porque aí o cara que deixa só pro cara ver, que tem como, né? Aí ele vê, aí ele tira print, aí ele quer brigar, aí ele ameaça com o advogado, aí manda pro advogado e fala, não posso fazer nada. Sem fim. Aí vira aquela bobeira que fala, gente, assim, se fosse um relacionamento de adolescentes ou só de namoro, beleza. Isso não passa logo. Mas eu falo assim, às vezes de um casamento de longos anos, e aí a pessoa fazendo essas coisas pra rua. É a falsa ilusão, né? Querer mostrar que eu estou bem. Eu quero mostrar que... às vezes a pessoa tá quebrada por dentro, né? Tá machucada, mas ela quer mostrar pro outro que ela tá maravilhosa. E a forma dela mostrar isso, muitas das vezes, é essas fotos que ela tira, demonstrando, ó, tô aqui, ó, tô na noite, tô vivendo. Entendeu? Isso é ruim. Porque, como você mesmo diz, existe aí filhos, né? Existe uma vida, né? E é complicado. Mas eu acho que a mulher não consegue sair de um relacionamento tóxico, assim. Eu acho que é falta de autoestima, sabia? Porque a pessoa foi pro chão. A pessoa não se conhece, a pessoa não sabe o que ela gosta. O marido, o namorado tá sempre falando que ela é feia, que ela é horrorosa, que ela não vale nada, que ela não é um lixo. E aí a pessoa não consegue sair daquilo, porque a autoestima dela tá tão baixa que ela não consegue sair. Isso é a violência psicológica. Que é o mais forte, porque ela não consegue se reerguer depois, né? É complicado. Por isso que tem que ter ajuda, né? E a justiça tem esses meios de ajudar a mulher. Então ela tem que procurar, ela tem que buscar forças aonde ela tiver como e seguir em frente. Isso que é importante, trabalhar a autoestima da mulher, porque eu acho que na hora que ela tiver a força dela de tomar atitude, é um baita passo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa tem que ser forte, ela tem que se amar em primeiro lugar. Sim. Né? Se a pessoa não se respeitar, não se amar, como é que aquela pessoa que está vivendo com ela vai ter esse sentimento? Não vai valorizar. Não vai ter, né? Viu, mulherada?
Tem que ser. Acorda, Eu sempre digo o seguinte, eu estou no meu segundo casamento. Eu fui casada por 11 anos, não vivi um relacionamento legal enquanto durou, acabou. Eu busquei me reerguer na vida, eu fui estudar, eu fui fazer o curso de Direito após o meu divórcio, eu criei meus filhos, e eu falo que eu aprendi a viver e aprendi a me conhecer. Então, quando eu entrei no meu segundo relacionamento, que já se fazem 25 anos que eu estou com essa pessoa, eu coloquei limites neste relacionamento. Falei, olha, esse é seu espaço, esse é meu espaço. Então, vamos tentar conviver bem. E é o que nós fazemos. A gente conversa muito. Ah, você não vai em tal lugar? Então, não vou por quê? O que me proíbe de ir? Você não confia em mim? Eu não confio em você? Por que eu não posso ir? Então, você tem que ter aquele momento ali, o diálogo, e se posicionar, porque a partir do momento que você sai de um relacionamento, entra em outro e deixa tudo acontecer novamente, você vai cair nos mesmos erros. Então é onde eu sempre falo, gente, olha, é se conhecer, é saber quem é você, quem é a Cristiane, do que a Cristiane gosta. Ela gosta da mesma coisa que o companheiro gosta? Não, não gosta. Então eu tenho que ter o meu momento para fazer aquilo que eu gosto e ele tem que ter um momento para fazer o que ele gosta. Dei sorte, porque eu adoro andar de bicicleta e ele também. Então tá bom. Já tá assim, né? Já é bem melhor. Mas a gente conversa muito. Fala, olha, eu tenho um grupinho de amigas, a gente gosta de sair para jogar sinuca. E nós saímos uma vez, saíamos mais, agora a gente tá assim, saindo pouco, mas nós saímos em 4 amigas e ia uma vez por semana jogar sinuca. O que tem de mais você estar ali com as suas amigas, tendo um momento para que vocês possam conversar, sorrir, dialogar, contar as coisas que tá acontecendo com você. É saudável. Né? Eu acho saudável. E tem aquela coisa, às vezes a mulher é tão neurótica com o marido por traumas antigos, né? Tipo assim, ela teve relacionamentos que deixou ela insegura, traumatizada, que às vezes nesse novo relacionamento ela fala, não, você não vai sair com teus amigos pra jogar futebol. Aí fala, mas por quê? Sabe assim? Então aí o que acontece? Como ela não autoriza ele a fazer, ele vai acabar não autorizando ela a fazer, porque se eu não faço, você também não faz. Aí vira aquela coisa de os dois emburrados em casa, porque não tem aquela confiança e outra, falta de diálogo, não tem a confiança. Hoje em dia não tem isso, né? E não é um relacionamento saudável. E não é saudável, não é saudável. Continua entrando em outro ciclo tóxico, né? É que eu acho que as pessoas acabou que confundiu essa é a minha vida como a vida dele é minha, né? Exatamente. A pessoa toma outra vida pra ela e quer controlar. E não é assim, né? Eu conheço uma pessoa que quando eu me divorciei, ele falou isso pra mim. Ele falou, olha, Cristiane, a partir do momento que você nasce, quando corta o cordão umbilical, você é uma pessoa única. Entendeu? Então você tem que viver a sua vida e entender que a vida de cada um é de cada um. Você pode conviver, mas não viver a vida do outro. Então isso foi uma coisa que eu ouvi e que me marcou e eu levo comigo pro resto da minha vida. Eu falo assim, não, realmente, a partir do momento que cortou o cordão umbilical ali, é você por você. Então você tem que aprender, né, a caminhar e seguir em diante. Então eu acho isso muito importante. Esse processo de um relacionamento para o outro, você teve uma mudança, né? A maioria das mulheres não consegue ter essa mudança de cortar aquilo e falar assim, não, isso daqui para mim basta. Porque o que eu percebo de mudar. Você tá num relacionamento que a pessoa não deixa você sair, por exemplo. Você entra em outro que a pessoa realmente também não te deixa sair. E você cortou isso. Você tem alguma dica para as mulheres, tipo, como cortar porque é difícil, né? Você conseguir se impor. Olha, eu falo que eu fui muito forte e que eu busquei ajuda na minha própria família, né? No caso, a minha mãe, ela me apoiou muito, ela falou, não, você tomou essa atitude, então você vai seguir e nós vamos estar aqui ao seu lado. Os meus filhos também, embora eles eram pequenos na época, eles falaram, não, mamãe, nós estamos com você para o que der e vier, que bom, e vamos. E aí foi onde eu comecei a buscar novos horizontes, novos caminhos. Eu comecei a sair, a conversar com as minhas amigas, porque eu não tinha amigas. Aí quando eu me vi sozinha, eu falei, gente, não tenho com quem conversar.
E eu tenho uma prima que sempre foi uma irmã para mim. Então a gente sentava e conversava muito. E ela foi me abrindo os olhos. Ela mesma falou, olha, volta a estudar, volta a ter a sua própria vida. E foi o que eu fui buscar. Eu fui buscar estudar, fui buscar viajar, ter assim, amigos mesmo, para falar, gente, olha o que eu perdi. Né? E ter um relacionamento até mais interessante com os meus filhos. Porque naquele relacionamento com os meus filhos, eu podia conversar melhor com eles, poderia viver mais com eles. Né? Éramos os três, ali brincando, conversando e sem nada para atrapalhar. Então a família é um ponto de apoio muito importante. Tem que se apoiar naquela pessoa Sim. que tá te ajudando, né? Sim, não naquela que pessoa tá te ajudando. Não exatamente. aquela que tá falando, nossa, mas você se divorciou, ai, você vai ficar falada. Que se dane, né? Exatamente. Você não deve satisfação para ninguém. Você não tem que viver a sua vida dando satisfação para o outro. A vida é sua. Então, se vai falar... Eu sempre digo o seguinte, todo mundo sempre vai falar, bem ou mal, vai estar falando de você. Exatamente. Então, filtre. O que for bom para você, use. O que não for, ignore. E segue. A gente não tem que dar satisfação da vida para ninguém. Eu acho que essas mulheres, elas se apegam muito aos comentários negativos, né? Nossa, mas você vai fazer isso, tem um filho pequeno. Gente, não faz isso. Segure naquela pessoa que... Não, você é uma mulher forte, você é uma mulher que merece coisas boas, entendeu? Porque você fica... Naquelas pessoas negativas, elas não querem ser bem, não é verdade? E eu digo assim, as a primeiras profissão também é muito importante. Você buscar ter uma profissão, uma independência, né, financeira, para que você possa falar, não, eu não preciso do outro para viver. Então eu mesmo posso me sustentar, eu posso cuidar dos meus filhos. E aí você vai vendo que você é suficiente, que você é mais forte do que imaginava. Né? Você buscando ali, não, eu posso. Eu, antes de eu ser advogada, eu fui vendedora, eu trabalhei com vendas, eu viajava todo o sul de Minas, interior de São Paulo, e ali, quando eu chegava com o meu salário no final do mês, que eu conseguia pagar todas as minhas contas, conseguia dar lazer para meus filhos, dar uma vida legal para eles, eu falava, poxa, como eu sou forte, como eu consigo. E isso faz com que você busque mais horizontes, né? Nossa, eu achava interessantíssimo fazer coisas que antes eu não fazia, né? Eu cheguei até, eu brinco muito com isso, eu falo, gente, eu fiz de tudo. Eu fui até motorista de caminhão. Capaz. Que legal! Fui. Eu ia buscar, muitas das vezes eu ia buscar meus filhos na escola de caminhão, eles ficavam lá, minha mãe dirigindo caminhão. E eu falava, nossa, tô aqui. Né? Eu trabalhava com vendas. Legal. E teve uma vez que eu fiz uma venda assim muito, muito expressiva e não tinha motorista suficiente para buscar a mercadoria. Eu falei, vamos embora. Bora. Dá o caminhão aí que eu vou. Hora. Fui, busquei a mercadoria, vim com o caminhão, até ri muito, porque quando eu cheguei nessa empresa dirigindo o caminhão, o pessoal falou assim, nossa, mas mulher dirigindo, não vai dar certo. Aí até um rapaz que estava comigo falou, olha, vamos fazer uma aposta? Vamos apostar que ela vai conseguir manobrar esse caminhão e colocar ele lá na bica? Aí o pessoal parou para ficar olhando olha como eu fazer isso, entendeu? Então eu falo, gente, não existe limites quando a mulher quer. Ela busca. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu dirigi caminhão, que eu fui motorista de caminhão, que eu trabalhei com vendas. Para mim, eu acho que isso fez com que eu chegasse onde eu cheguei. De você, o que você é hoje, né? Sim. E onde eu posso chegar numa cliente e falar, vai, não tenha medo, busca seu direito. É triste, é complicado, vai ter dias que você vai se sentir super bem, vai ter dias que você vai estar mal, mas é a vida, você tem que vencer o medo, o receio. Bora viver, existe vida após o casamento. Que legal, né? E o bom é que a mulher... Passa confiança, né? Exatamente isso, a mulher que procura uma advogada, não que os advogados homens sejam incompetentes, mas é que a mulher traz essa segurança. Sim. Né? Eu gosto de procurar profissional mulher porque a mulher entende a gente, né? Então você já passou por isso, você sabe dar força para a mulher e sabe o que a gente está sentindo, né? Sem dúvida, você consegue entender a pessoa que está ali, né? Você vai falar, não, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir, tenha força, seja forte. Você consegue passar um pouquinho da sua experiência para a pessoa também. E o que você falou, confiança para ela. Ela vai falar, não, eu tenho aqui não só uma advogada, mas eu tenho aqui uma psicóloga e uma amiga.
E é um conjunto. É por isso que eu te perguntei do celular se elas ficam mandando mensagem, porque Sim, elas acaba mandam. dando um suporte, né? Eu tento falar assim, não, gente, tem horário, mas no final é aquilo que eu te falei, eu nunca deixo de responder, porque eu sei que naquele na momento agonia, na aflição. ela precisa de um apoio, e a gente tem que dar esse apoio. Sim. E aí tem toda a questão de acompanhar o processo, ficar olhando o sistema e aquela angústia de e aí? Porque tem uns divórcios, né, que são meio... Já falo assim, nossa, brigando por isso, sabe? Tipo, 2 galinhas, um carneiro e tá lá brigando. E brigam. E brigam, só pra poder brigar. Brigam, né? E brigam muito, muito. Só pra poder brigar. Então, assim, o que é também pra mulherada que às vezes tem dúvidas? Nem todos os relacionamentos terminam em violência. Alguns terminam amigáveis ou mais ou menos brigar. Com maturidade. É isso né? que eu falo, a maturidade é importante, mas não é o caso de muitos, né? Mas assim, o que você diz assim entre diferença de processo litigioso, que é quando já passou por todas as tentativas, né? E um processo comum. Os direitos são iguais? Como é que funciona? Vamos lá. Qual que é a diferença de um processo litigioso e de um processo consensual? O consensual é que nós falamos da maturidade. É quando os cônjuges eles conseguiram ter um diálogo entre eles e optaram por desfazer aquele relacionamento, mas cientes do direito de cada um e o que cada um vai ter. Sabe que tem um filho? Sabe? O pai sabe que tem que pagar pensão e ele faz isso com prazer, porque sabe que é uma criança que está ali, né? Então eles vão se acordar em todos os pontos. Eles vão se acordar no divórcio, né? Que aquele relacionamento acabou. Vão se acordar em relação à guarda, que eu falo que é muito importante, sobre as visitas, sobre os alimentos e os bens a serem partilhados. Então, eles acordando entre todos esses pontos, eles acabam fazendo aquele acordo e se torna rápido, né? E menos doloroso. Já quando parte para o litigioso, é porque, infelizmente, não houve aquele acordo, não houve aquele entendimento entre eles, né? E muitas das vezes, eles acabam usando, eles acham que a pensão alimentícia não é em prol da criança. É em prol da mulher. Acha que ela vai gastar com roupa. Nossa, mas até hoje estão Isso nessa? acontece, isso acontece. E vai continuar acontecendo, né? Então, mas eu estou pagando a pensão para você tá saindo. Eu estou pagando a pensão para você comprar cá. Coisa que, né, o dinheiro dá para fazer tudo isso. Quanto que é mais ou menos o valor de uma pensão? Olha, a pensão, ela é determinada pela possibilidade e necessidade, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Se o genitor, ele tem uma condição financeira boa, ele tem um bom salário, ele vai pagar mediante aquilo que ele ganha, né? Muitas das vezes coloca 20% dos rendimentos dele. No caso, quando a pessoa ela ganha um salário mais baixo, vai ser em relação àquilo que ele ganha ali. Não existe uma regra, olha, é X e é Y que você vai receber. Vai muito da condição E da quantidade de filhos quem está também, né? pagando, né? E de quem está recebendo. Então, vamos supor, a pessoa trabalha numa empresa, tem um salário de R$10.000. Então, ele pode ali dar 20% dos rendimentos dele. Eles podem até acordar em dar um valor maior também. Né? Então, vai muito desse binômio. Se for um salário mínimo. Se for um salário mínimo, geralmente, coloca-se na faixa de 20%. Tá? E, geralmente, a gente sempre coloca nessa faixa. Mas não é uma regra. Tá? Às vezes o cara também, ele ganha R$2.000 e já passou por 3 relacionamentos e desses 3 relacionamentos ele deixou 3 filhos. Entendi. Então, se ele pagar tudo isso, ele não vai ter como se manter. Então, tudo ali existe, né, a razoabilidade ali, não é assim, eu quero e pronto, e acabou. Por isso que tem audiência. Que tem audiência e tem as provas, tá? Entendi. Não, eu falo que eu não posso pagar, mas você tem como provar que você não tem como pagar? Então, você tem seu holerite? Você tem sua carteira registrada? Muitas pessoas trabalham informal. Aí como que você comprova? Entendi. Né? Aí você comprova pelo carro que ele anda, pelas coisas que ele coloca no Instagram. Então eu falo que o Instagram, gente, é uma arma, viu? Então só a mãe lá Fica tirando ostentando, Sim, né? você acha Tá que não? atrasado, mas tá de Mercedes. Sim, olha, né, tem casos assim que a pessoa fala, não tem condições, mas coloca um jogo de roda no carro que custa R$10.000. Mas não quer pagar R$400. Mas não quer pagar R$400.
mais. Então é bem complicado, né? Tem como fazer quebra de sigilo bancário porque às vezes omitiu o valor? Você, dentro de um processo, você pode pedir isso, tá? Você pode pedir o Cisbanjude. Então, você tem ferramentas ali que o juiz, ele pode, sim, determinar que seja feito, tá? Então, você consegue. Você pode até pedir pela própria Receita Federal também, o imposto de renda da pessoa, né? Tem pessoas que não declaram, mas andam de carro, e o carro está no nome dele, então tem como você buscar essas ferramentas. Hoje em dia tudo está mais fácil, né? Está mais acessível. E as mulheres hoje em dia elas estão mais espertas, né? Mulher também paga pensão? Pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Porque vamos supor assim, ó, o filho não ficou com a mãe, ficou com o pai. Então inverte. A mãe paga a pensão para o filho, tá? E existem vários casos que os filhos acabam ficando com os genitores e é muito feliz. Eu tenho casos assim que eu até admiro muito quando o pai busca o seu direito de estar ali criando, educando. Que é o melhor para a criança. E ver que é o melhor para a criança. No final de tudo, sempre vai prevalecer o bem-estar do menor. Né? Tem que prevalecer isso. Né? Tem que ser assim. Temos um outro caso, né? A gente não pode citar o nome, mas temos um caso fora da nossa comarca aqui, que a mãe, né, a genitora, ela fez de tudo para ter a pensão, tudo, e no final ela acabou entregando a criança para uma outra pessoa cuidar e não deixa o pai ver. Entendi. Nossa, gente, é muita história. Ela queria só... Ela queria só... entendeu? Cutucar ele, deixar ele sem... Entendeu? Então é muito complicado. Não queria criança. Muitas das vezes, a criança, ela acaba sendo ali o ponto de jogo. Da jogada, né? Entendeu? A maioria das vezes, né? É muito complicado isso. Né? É triste porque a criança tadinha. Que culpa ela tem que o relacionamento dos pais não e ela tem que fazer acompanhamento no psicólogo, Sim, né? É muito complicado. Complicado. Eu acho lindo quando existe o respeito, né? Você tem que entender o seguinte, o casamento ele acabou? Acabou, mas o filho tá ali. Ele é um presente dos dois, né? Tanto um quanto o outro tem que entender que a criança vai precisar daquele respeito, daquele amor, daquele amparo pro resto da vida, né? Ele não tem culpa. Mas o problema é que às vezes acontece assim, a mulher vai... Não, vou ter um filho pra segurar o cara. O golpe da barriga? Ou então, não, eu quero ter um filho e o cara não quer ter. Aí briga, desentende, porque geralmente não tá em sintonia os dois, né? Aí briga, desentende, aí a criança que sofre acaba sofrendo. Mas eu digo o seguinte, filho não segura casamento. Tá? Quando não existe mais uma forma de continuar aquele relacionamento, não é porque você tem um filho que você vai viver naquele relacionamento tóxico, né? Então o filho não segura. E a pessoa que tem essa ideia, né, ela pode ter essa ideia no aspecto financeiro, por exemplo, né? Eu vou ter um filho de um jogador de futebol. Que aí eu vou ter aquele respaldo pro resto da minha vida. Só que ela tem que entender também que o dinheiro não é para ela, o dinheiro é para criança. Então não adianta, né? R$400. Porque igual não sei, não precisa mudar aqui não, Marquinhos, pode deixar. Você já ia levantar, tadinho. Pode não, pode. Assim, acontece muito igual você falou, do golpe da barriga, né? Que aí a pessoa vai lá engravida de alguém rico, mas aí essa pessoa esquece que o padrão da criança vai ser equiparado ao do pai. Então, assim, vai ser as melhores escolas, porque é o que o pai vai fazer. Então, assim, a mãe vai tentar lá pegar um dinheiro, vai acabar que vai sair no prejuízo, porque o padrão de vida da criança vai ter que se encaixar ao do pai, porque o pai vai querer o melhor para a criança, o melhor plano de saúde, a melhor escola, né? Então, assim, aí ganha 4 mil, 5 mil de pensão, mas uma escola, hoje em dia, dessas boas, 3 mil reais, 4 mil reais, se for na cidade grande, é 10 mil reais, uma mensalidade. Eu tava vendo esses dias no Instagram mesmo, página de fofoca, teve um jogador que pagou 20 anos de pensão adiantado. Uau! Que ele falou assim, eu não quero dor de cabeça, eu não quero saber. Paga tudo. Quanto que dá 20 anos? Ele foi lá, calculou, deu tantos milhões, foi lá e pagou. Será que o mais importante seria a pensão? Será que aquele pai, ele não tem que entender que ele tem que ser pai? Presença, Que ele né? tem que ser presente, que ele tem que acompanhar as fases do filho para que o filho tenha boas lembranças dele? Porque eu digo o seguinte, a gente não leva dessa vida absolutamente nada.
Te leva aquilo Sim. que você viveu, as Exatamente. pessoas que você conheceu, os momentos que você teve ali. Eu acho que isso é mais importante, né? Se você tem um pai presente, uma mãe presente, é muito mais, né, gratificante do que você ter a pensão entrando ali todo mês. Muitas das vezes é isso que acontece. O pai simplesmente faz aquele depósito e Nunca esquece mais que é pai, aparece. né? Então, às vezes, eu penso assim, eu já teve vários casos no escritório que a própria mãe falou assim, não, eu sei a condição do pai, só que ele é um pai presente. Ele faz para o meu filho, né, pelo nosso filho, mais do que ele poderia. Ele leva no futebol, ele passeia com o menino, ele conversa com o menino, ele dorme com o menino, ele agrada. Então, eu entendo essa situação. É preferível eu receber uma pensão menor e ter aquele momento ali que está sendo construído para minha família. Uhum. Então, né, tem esses pontos aí. Muitos deixam jogado, a mãe vai cuidar, a mãe se vira, né? E às vezes ao contrário, Ao contrário. também, né? Muitas das vezes o pai está criando ali e a mãe não tá. Então, a gente tem que São ver vários. para os dois lados, né? Existem tanto os direitos e as obrigações, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu não sou aquela advogada que defendo só a mulher. Não, tá? é o Eu caso. defendo o homem também. É o Tem caso. aquele caso. Cada caso é um caso, Uhum. né? E a gente tem que aplicar ali para os dois lados, né? O lado que tiver com a razão é o lado que vamos seguir. Tem algum cliente que fala assim, não, eu não quero ter contato com essa criança. Eu só quero pagar, igual a Karine falou, só quero pagar e... Infelizmente tem. Ai, que dó, Tem, gente. tem. Nossa. Acontece Eu posso muito. dizer, até o livramento, já que não quer, é melhor que ficar dentro de casa aguentando. Então, mas a presença do pai ou da mãe é muito Mas importante é mesmo. o aborto masculino é o abandono, né? Então, só que aí é aquela história, né? O pai não quer porque não se deu bem com a mãe. Mas É o que a isso. criança tem Tem a a ver ver. com isso? Né? Ele é um serzinho ali que ele não pediu para nascer. Mas aí no caso da audiência de visita, ele abre mão? Na verdade, fica estipulado. Tem muitos casos também que a pessoa, ela teve aquele relacionamento, ela se separa e ela não formaliza nada judicial. Então ela vai vivendo a vida ali sem ter determinado uma pensão, sem ter determinado visitas. Ela simplesmente vai Entendi. levando e fala, tá bom desse jeito. E o pai vai deixando também, né? Então, eu sempre digo assim, o que está no papel tem que ser respeitado, porque ali houve um trabalho, houve um acordo e houve uma sentença. Mediante aquilo dali, gerou uma obrigação e gerou um dever, né? Gerou um direito também. Agora, se você não tem nada, você simplesmente fala, eu vivi união estável, então eu não fui nem casada. Gente, é aí que você se engana. É isso que eu ia te perguntar, explicar sobre a união Entendeu? estável, para todo mundo entender que tá juntado não quer dizer a mesma coisa. É a mesma coisa. A partir do momento que você teve um relacionamento duradouro, que vocês viveram na mesma residência, que vocês construíram, que tiveram filhos, você está vivendo um casamento, que ele não foi formalizado, mas ele te dá todos os direitos. Entendeu? E até, o que eu sempre falo, viveu em união estável? Tá, então quando você for separar essa união, você tem que entrar com o reconhecimento judicial dessa união e a dissolução dela. Porque você reconhecendo, vai ter ali o direito de visita, vai ter a divisão, a partilha dos bens também. Eu não fui casado com você, então não tem que te dar nada. Calma, não é assim. Você tem que dar sim. Aconteceu isso com aquele famosinho lá, que eu não vou falar o nome, que a gente é cancelado já. Mas é aquele que agora casou com aquela chata que é blogueira. Depois eu te falo o nome. Ele, no processo de divórcio, ele falou isso. Ele falou assim, mas a gente não era casado, era união estável. E ele tinha milhões. Uhum. Mas aí é que eu te digo. Na união estável, tá? Vai aplicar a comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi constituído na constância daquele relacionamento... E pra provar quando começou? Tipo assim, comprei o carro antes. Mentira. Tá, fotos, tá? Testemunhas? Testemunhas. Então, existem várias formas de você comprovar tudo isso. Existe, por exemplo, uma fatura de cartão, tá? Uma fatura de cartão que está indo para aquele endereço. Então, gente... Quanto tempo que é caracterizado
União estável mesmo. A união estável, não tem como a gente falar assim, olha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos. A partir do momento que você está vivendo com aquela pessoa ali, começa a contar. Porque Na mesma casa. É diferente. Você tem um relacionamento com a pessoa, cada um na sua casa, e está vivendo juntos. Então, aquele relacionamento, ele começa a partir do momento que vocês estão vivendo juntos. Começou a viver junto, é como se você já tivesse contraído aquele contrato. Entendeu? E ali vai seguindo todos os direitos. Já vale igual Sim. casamento. Existem pessoas que vivem 20 anos com a pessoa, têm filhos e que não regularizou essa situação, tá? E aí o que acontece? Nós tivemos um caso desse no escritório. A pessoa, ela viveu 35 anos. Aí o marido faleceu, chegou na hora, ela foi buscar a pensão por morte, né? E aí? Ah, tá, entendi, porque daí não tinha nada registrado. Não tinha nada registrado, mas ela tinha fotos dela grávida, ela tinha fotos de churrasco, dele novinho, depois dele mais velho, né? Tinha correspondência dos endereços. Então tinha várias coisas ali que comprovava que eles viveram naquela união. A própria certidão de nascimento dos filhos. Entendeu? Nesse caso, ela conseguiu a pensão por morte. Nossa, mas dá uma dor de cabeça maior, né? Sim. É porque é contra o INSS esse processo. Sim, você está pedindo, né, o benefício. Então, o que acontece, gente? Eu sempre falo assim, ó, gente, é mais fácil você formalizar tudo. Exato. Tá vivendo em união estável? Tá. Aí tem um caso. Ah, tá, eu vivi 3 anos de união estável e depois eu casei. Aí tem aquele probleminha, tá, mas você casou a partir dessa data, e o que você constituiu antes? Aí você tem que estar fazendo prova. Entendi. Então, é interessante, a pessoa vai viver a união estável, tá, regulariza isso, faz o contrato de união estável. Não quer casar no cartório? Faz o contrato. Que depois, se futuramente você for casar no cartório, você tem como reverter essa data. Você pode pegar desde o começo da união estável. Entendeu? Então, existe várias formas, né? A mulherada tem que estar aí atenta a tudo. Tem mesmo? Porque, mesmo vivendo em união estável, tá? Tem direito à partilha de bens, tem direito à pensão alimentícia, tem direito à guarda, tem direito a tudo. Só que você só tem esses direitos quando você busca o seu direito. Né? Existe um brocário que diz que o direito não ampara aquele que dorme. Então, você dormiu, passou. Você tem que estar ali atento, buscando. Essa é passiva demais, né? Às vezes tem umas mulherada passiva, não preciso disso. Ele está pagando. É. Né? Aí, depois pode ter, tipo assim, um acordo que, por exemplo, ele fica com os bens e paga um valor a mais pra mulher, porque acontece muito isso, né? Aconteceu lá na minha rua, um dos vizinhos. Fofoqueira. A fofoqueira. Porque, assim, o cara ficou com a casa, na época avaliada 1 milhão, e não quis fazer a partilha. E a ex-mulher dele, coitada, acabou aceitando ele pagando um valor mensal pra ela, como se estivesse comprando a parte dela. Só que acredito eu que sai em desvantagem, porque vai desvalorizar o dinheiro, né? Então, tipo assim, ela tá recebendo R$1.000 por mês, até bater R$500 mil, ela vai usar aquele dinheiro pra se manter, entendeu? Então, assim, que no caso não tem pensão só pra divórcio normal, ou tem pensão só quando tem filho. Porque aí, de repente, tem mulher que também não sabe isso, né? Bem, você está perguntando a pensão para... Só para a esposa, sem filho. Existe? Existe. Existe quando você comprova, né, que você viveu em prol daquela pessoa e não tem uma profissão, por exemplo. Então, a mulher viveu tantos anos ali naquele casamento e no relacionamento abusivo, a pessoa não deixava a outra trabalhar, ela viveu pro lar. Né? Então, como que uma pessoa que viveu 20 anos com a outra, de repente vai entrar no mercado de trabalho? Ela não tem um currículo, ela não tem experiência. Então, pode ser determinado, sim, uma pensão para aquela pessoa por um determinado tempo, até que ela se qualifique e entre no mercado de trabalho. Então, existe essa possibilidade. Olha, que legal, você não conhecia, não. Não sabia. Sim, Ótimo, existe, legal. Né? E no que você estava comentando a respeito do bem que ele ficou com a casa e ela foi recebendo valores, isso aí foi um acordo que eles fizeram. Ela aceitou. Tá? Né? Porque se for deixar para que a justiça determine isso, é 50%. 50. Então, os 50% da casa é dela, 50% da casa é dele. Entendi. No caso, ele pode vir a comprar a parte dela, se ele tiver condições para isso, e ela aceitar. Caso não aceite, aí a justiça determina. Né? Aí você entra posteriormente pedindo que essa obrigação seja cumprida. Então,
Muitas vezes a mulher acaba cedendo por não conhecer os seus direitos ainda. Então, isso que eu falei, às vezes tem muita ignorância no sentido de falta de informação, né? Acontece muito, né? Às vezes, igual eu falei, às vezes ela fala, ai, nossa, advogado, tem que consultar, tem que pagar, eu não tenho dinheiro agora, e acaba botando os pés pelas mãos, sendo que não é tão difícil. Então, Mas tem que ter os direitos, né? a mulher ela não tem condições de pagar um advogado particular? Tá, ela tem a defensoria pública. Ela pode buscar esse direito, né? Basta ela querer. Se ela for na defensoria pública comprovar que ela não tem condição financeira de arcar com as custas, ela simplesmente vai ter o respaldo da mesma forma, né? E não é porque é uma defensoria pública que você não vai estar ali bem assessorado. Vai. A mesma faculdade que um advogado particular fez, o Estado fez também. Então, não existe isso. Vai estar bem assessorado. Perguntar também, a mulher grávida, ela consegue, no caso de uma separação, ela consegue também direitos, por exemplo, assim, já pro filho? Sim, tem os alimentos gravídicos, né? Então ela pode ela já pode pleitear isso, né? Ela pode pleitear sim. Entendi. Ela tem, porque a criança, ela pode não ter ainda, né? Ela não nasceu, mas ela está sendo gerada ali, vai às vezes precisar de um acompanhamento médico, de uma alimentação, então ela tem direito sim. Legal, não sabia não. Não, tem sim. Sabe uma coisa que eu acho legal? Quando a pessoa vai casar, ela pode escolher como que ela vai determinar os bens, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso sim. Geralmente, o que mais assim se usa é a comunhão parcial de bens, tá? Quando você não determina o regime que você vai casar, é a união parcial que é mais utilizado no Brasil. Porém, existem outras formas. Existe a união, a comunhão universal de bens, a separação total de bens. Então, antes, por exemplo, você vai resolveu casar. Então, acho que é interessante você sentar e conversar isso com o seu parceiro. Olha, qual que vai ser o regime que nós vamos adotar? Aquele que é após o casamento, 50% é para cada um? Ou vamos na união universal de bens, o que é meu é seu, o que é da nossa família também, porque aí comunica. A universal é tudo. Que ela teve antes, depois. Já engloba o que tinha antes também. Aí, por exemplo, assim, a comunhão parcial de bens. A partir do momento em que você casou, o que foi constituído é 50% para cada um. Né? No caso, antes não, só depois que casou. Só depois. Por exemplo, uma herança de um dos cônjuges não se comunica. É dele ou é dela. Já na comunhão universal de bens, uma herança também acaba comunicando. Na parcial, depois que casa, não entra. A herança não. A herança. Não. Só que aí, né, tem muitas formas de você acabar burlando isso. Né? Adoro. Você casou, né? A pessoa, o pai do cônjuge faleceu. Aí acabou comprando um bem e que você, por exemplo, você já tinha uma casa, recebeu aquele dinheiro, comprou uma outra casa e não colocou nenhuma cláusula no contrato. Então, né, aí acaba prejudicando ali. A casa que a pessoa comprou. Isso. Entendi. Porque a partir do momento que ela comprou dentro daquela união, né, aí caracteriza ali que seria 50%. Mas aí ele tem que provar que parte daquela casa foi proveniente de uma herança. Então dá mais trabalho. Entendi. Entendeu? Dá um tumulto. Dá um tumulto. Então tem a separação, a universal, qualquer outra? Tem a separação total de bens, essa aí, né? Tem a de aquestos também, tem a união que é meu, que é parcial. Seu. Separação, nada de ninguém. Meu é meu, seu é seu. Seu é seu, que é meu é meu. Aí já é relacionado ali os bens que tiveram ali. Geralmente é pessoal que tem mais dinheiro, né? Mas o que mais se usa mesmo é a parcial de bens. É a parcial. Antigamente, né, no passado, os nossos avós, pais, eles usavam um universal de bens. Hoje não. Hoje acaba se aplicando a parcial de bens. Deixa eu perguntar uma coisa, nada a ver. Esse negócio de nome, eu casei, aí eu coloco o nome do meu marido. Era a primeira pergunta. Jura? Por que eu não sei o que você vai perguntar. Não tem nada a ver, é isso mesmo, vai ser isso mesmo. Por que antigamente, não sei se você tem essa informação, mas por que antes não colocava da mãe, o da mulher no homem e só o da mulher pegava o do homem? Entendeu? Foi confuso, né? O que acontece aí, tá? Você casou, né? Você tem o direito, você pode optar tanto por acrescentar o nome do seu marido, como não.
tá? Não, você não é obrigada a colocar o nome do seu marido. Por exemplo, teu nome é Maria Joaquina Bernardes. E casou com o sobrenome Dias. Maria Joaquina Bernardes Dias. Se você quiser acrescentar seu nome, você acrescenta. Se não, nada te impede que você continue apenas com o seu nome. Né? E antigamente, as pessoas acabavam colocando o nome do marido. Né? E até para falar, certidão de nascimento do meu filho aqui consta os nomes. Eu não sei se tem a ver, mas lá igual nos Estados Unidos, né? Eles falam assim, Mr. Marshall, porque ela é a família Marshall, que é porque o marido... passa pro marido. É o Marshall. Mas por que não pode ser ao contrário? Mas você pode. Pode? Pode. Por exemplo, eu tenho um caso, né? Que até eu fui advogar para essa pessoa em Manaus. Ele casou e ele acrescentou o sobrenome da esposa, porque ela tinha um nome pomposo, era bonito. Então ele acrescentou o nome dela. Né? E pode aí, juntar os dois. Pode sim. E a partir do momento que você se separa também, que você vai fazer aquela dissolução, você pode optar pelo nome. Se tiver um consenso ali e você quiser continuar com o nome dele, você pode Tudo continuar. Lá que não tem problema. Mas aí, por exemplo, separou. Aí perdeu a certidão de casamento. Como faz? Por que você tá me olhando? Por exemplo, assim... Pra tirar o nome dele. Separou, aí ela Tem quer segunda tirar... via. Tira a segunda via. Então por que você não tirou? Não, no meu caso, eu fui nos 3 cartórios e nenhum achou. Aí, ó. Mas é por causa da comarca lá do Rio Grande do Sul. Lá, a comarca do Rio Grande do Sul, liguei lá. A comarca é o cartório. De lá diz, não tá aqui, foi pra Poços. Aí eu ligo no de Poços, não tá aqui, tá no Sul. Aí eu ligo lá no Sul, não tá aqui, tá no outro cartório. Aí eu ligo, não tá em nenhum lugar. Tá, eu então queria pra mudar o título de eleitor também. Pra tirar o nome dele. Você se divorciou. Aí você vai ter que averbar essa certidão de casamento sua. Você vai averbar o seu divórcio para que conste na sua certidão de casamento que você é divorciada, né? Que existe ali um divórcio. Não tem. Então, aí na sua certidão de casamento vai ter a averbação que você casou, que o casamento acabou, que existe o processo, e ali consta, né, que você vai voltar a ter o seu nome de solteira. Você vai levar a sua carta de sentença ali, e ali vai estar falando, não, ela vai voltar a ter o nome de solteira. Então, tua recomendação, não troque o nome. Tá vendo? O que acontece? Se você acrescenta o nome do marido com o divórcio, você vai ter que mudar todos os seus documentos. É uma burocracia. Aí você vai ter que retornar com o seu nome de solteira. Então, muitos dos casos, hoje, a mulher ela não acrescenta o nome justamente para não ter esse trabalho. Já pensa na separação, gente. Isso que eu tô falando. Às vezes é ruim pelo fato da pessoa, nossa, mas você já tá pensando em separar. Mas não é pela penso dessa forma. Não, eu não penso dessa forma. Porque, por exemplo, no meu primeiro casamento, eu acrescentei o sobrenome do meu marido. Aí quando eu divorciei, eu tive que tirar o nome dele e tudo mais, tirei com o maior prazer. E aí quando eu fui me casar novamente, eu pensei assim, gente, mas meu sobrenome, ele é tão forte, ele é tão meu, eu vou manter. Pra quem não sabe, é Pagliuso, fala assim? É Pagliuso. Pagliuso, é italiano. Né? Então, eu mantive meu nome de solteira porque eu achei, não. Porque muita gente fala assim, ai, colocar o nome, parece que você está se tornando uma propriedade. Exatamente, do outro ali, eu também né? acho. Então, eu conversei com meu marido antes. Eu falei, olha, eu não gostaria de acrescentar o seu sobrenome. Não tenho nada contra o seu sobrenome. Tá tudo bem. Mas eu não gostaria. Eu gostaria de manter o meu nome. Até porque, né, eu gosto do meu sobrenome, tenho orgulho dele. Então, eu não gostaria. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, foi ali, a gente conversou antes. Mas eu acho que hoje em dia ninguém exige. Sim, Até um dia, eu conversando com ele, se eu vi ele conversando com a pessoa, mas tua esposa não colocou o seu nome? Não, deixa do jeito que ela tá, eu não sou proprietário dela. Ah, que legal. Eu ainda comecei a rir, falei, opa! Né? Então, você pode manter o seu nome. Né? Então, eu mantive o meu e tenho o maior orgulho do sobrenome que eu carrego. Então, é porque é isso que você falou, parece que é uma propriedade. A gente tem que ter orgulho do que a gente é, do nosso nome, né? Não, que você não pode acrescentar, né? Que acrescente o sobrenome do marido. Até porque, às vezes, você pega a certidão de nascimento de um filho seu e fala, mas não tem o sobrenome do papai do seu nome. Mas tem o seu filho. Mas tem o seu. Então, por exemplo... pelo menos levar pro filho da mãe pra... Sim, não vira aquela confusão de cartório. Nossa, mas o filho não tem o nome nem da mãe.
E a mãe não tem do marido. Entre os dois. Então, muitas vezes, mas eu acho que, gente, isso é uma coisa tão simples, Não é? né? Uhum. E retirar o nome, vai lá, Burocratizaram faz, né, o demais. divórcio, volta com o seu nome de solteira, vai viver a sua vida e bora, vida que segue. É. Nossa, nada a ver também que eu vou perguntar. Pra tirar, por exemplo, eu não gosto do Pinto do meu nome. Do nada. O Pinto. Aí tem como a pessoa tirar depois? Vamos supor assim, não estou falando de casamento, mas você nasceu, você foi registrada Áureo com Pinto. esse nome. Mas, por exemplo, você está sofrendo bullying por ele, né? É desconfortável para você. Você pode entrar assim pedindo uma retificação do seu assento. Então, aí você explicando o motivo pelo qual você quer, você pode trocar. É burocrático? Eu acho que nem só o sobrenome, o nome agora tá podendo trocar Nome também. Que legal. É judicial, né? Uhum. Porque vai ter que trocar toda uma É um documentação. processo. Teve um chatinho. caso de uma pessoa muito conhecida que o nome dela era um nome assim, muito comum. E existiam outras pessoas com o mesmo nome dela. Uhum. Então, ela acabou optando por trocar o nome dela justamente para não ter esse conflito. Eu posso Entendeu? inventar? Tipo, Camila Schlevers. Não? Pode ser. Cara dela. É, Pode. Posso inventar um sobrenome? Eu vi uma menina que foi, na verdade, ela foi tirar, tinha um nome de mangá japonês. Como? Sabe, anime? Sei. Ah, tinha um nome diferente. Aí ela quis tirar. Aham. Mas eu não sei se pode acrescentar, né? geralmente você acrescenta o que vem da sua família. Né? Você está inventando o nome aí a justiça O acredita que ela não vai, Não vai né? aceitar. Porque não tem um fundamento legal Como ali. chama o nome artístico que eles usam agora? Tem um nome para, por exemplo, Anitta. Anitta não é Anitta. Larissa. Mas como chama isso daí? Tem um nome Tem. específico pra isso, pra tipo Gustavo Lima não chama Gustavo Lima. É o nome Eu esqueci. artístico dele. Mas É. o caso parece que nesse caso pode registrar como esse codinome. Não sei. Vou ficar devendo essa informação. A gente vai colocar aqui na tela. Um dia que eu descobrir eu Tá aí, coloco. tá embaixo. Aí a hora que a gente tiver essa resposta eu volto. Então vamos. Porque tem uma forma de. Porque senão você se apresenta nos lugares com. Codinome, não é? Não. Não é codinome, né? Tô pesquisando aqui. Vai, pode ir conversando, que eu vou pesquisando. Não, eu buguei a minha cabeça agora. Quando. Tipo, nome artístico, que daí pode ter o nome artístico, usar em várias formas. E se quiser, parece que trocar o documento. Quando ele se torna muito famoso, né? Aí você acaba se tornou a identidade da pessoa, Pseudônimo. né? Então a pessoa pode acabar optando por isso e ficar, porque se tornou a identidade dela, né? Então, Acabaram as perguntas sem net. Pode continuar. A gente não é doido, doido ao ponto. Pronto, desculpa. Bom, aqui eu tinha feito uma listinha pra gente conversar, mais pra tirar a dúvida de que muita gente tem, mas se tiver alguma coisa a acrescentar antes das perguntas da internet, pode acrescentar, por exemplo, alguma dica, alguma sugestão, não façam ou façam. Que você tem alguma coisa assim que ficou? olha, o que a gente pode dizer para nossos ouvintes aí? Busque sempre o seu direito, não tenha medo de errar, né? Porque às vezes errando é que você vai acabar acertando. E jamais se submeta a esses tipos de violência que nós falamos, né? Porque, veja bem, o feminicídio, ele teve algumas mudanças, né? E hoje, por exemplo, ele é considerado homicídio crime hediondo, né? Então, veja por esse lado. Então, você tem que entender que se você está ali buscando a sua segurança, você vai evitar uma tragédia, né? E existem as qualificadoras também. Por exemplo, se acontece um feminicídio com uma mulher grávida ou na frente dos filhos, tudo isso é um agravante, né? Então, Tem aumentado o índice de Isso. feminicídio? Tem. Se você ligar a televisão, você vai sempre ouvir dizer que aconteceu. Teve um caso até aqui próximo da nossa comarca, que a moça, tadinha, né? Ela foi esquartejada e jogada no rio. Gente, coisa de... Nossa. Coisa que a gente Era acha que medieval. não existe, mas existe, Dó. né? Nossa, é muito triste isso. Mas eu falo que a mulher, ela tem que ser firme, porque dela depende outras pessoas, né? Porque você já imaginou uma criança crescer ele vendo todo esse abuso, toda essa forma de violência? Porque a forma de violência não é só para a mãe.
é para os filhos Atinge. também, atinge todo mundo, né? Então é bem complicado. Então não tenha medo, existe aí as redes de apoio e tem que buscar, e a justiça está aí para amparar, né? A gente tem que acreditar nisso. Primeiro, o que a mulherada precisa saber? Essa mulherada que quer, vamos dizer assim, procura um sugar daddy, um homem mais velho, que às vezes quer se beneficiar do homem que já tá lá com 70 e tantos anos, achando que depois vai ficar com herança, porque assim, eu sei que mudaram as regras, e aí assim, pra né, Muito bom. e aí pra não ficar aquela coisa assim, nossa, vou me relacionar com um cara velho, o vô da lancha, o tio da lancha, como é que É é? o golpe, né? O velho da lancha. Velho da É, o lancha. famoso. Pai da golpe. Que louco. Então, assim, sabemos que a lei parece que mudou. Mudou, parece que agora não pode Não mais pode dar o golpe. nos velhos. dividir os bens. O que acontece? Quando você vai casar com uma pessoa, né, e ela já tem uma certa idade, o regime já se torna obrigatório de separação total de bens. Entendeu? Então, naquele relacionamento, se ela está buscando, né, o velho da lancha, ela tem que pensar que já é com separação. Então, ela tem que fazer o pezinho de meia dela ali no relacionamento, ganhar um carro, ganhar isso, ganhar aquilo. Porque se ela for esperar, Já é separação? já é separação total de bens. A partir de quantos anos? Se não tiver enganado, é 70, Parece né? que é 70, 70 mudou, eu tava anos. lendo Mas e esses se dias. ele quiser? Não, eu quero. Não. Aí Só ele tipo tem que ir assim, lá essa no banco, casa pegar está o no dinheiro. seu nome. assim? Aí o que ele pode Ele fazer? Por exemplo, ele casou e existe, né, esse regime, né? E ele quer deixar algum bem para ela. Ele pode comprar o bem. Ah, um novo. E deixar o testamento também para ela, né? Uhum. Aí ele pode fazer o testamento deixando. E ainda assim a família parece que pode revogar, né? Ela pode buscar, mas aí, por exemplo, também existe casos, né, que a mesma pessoa tendo casado com a pessoa mais velha, e existindo esse regime, se ela comprou, adquiriu um bem e for comprovado que foi com o esforço dela também, da cônjuge, ela tendo como comprovar isso, ela tem direito, tá? Não é porque casou com separação total de bens ali que ela não vai ter direito. Não é bem assim. Põe uma coisa na sua cabeça. Cada caso é um caso, tá? Então a gente não pode generalizar tudo. Falar, não, é isso que acontece. No direito a gente sempre fala que depende. Depende de cada situação. Você casou, mas você trabalhava, você comprou um imóvel, foi com esforço comum? Nesse caso, encarando como um casal mesmo, né? Não Sim. a tentativa de golpe ali. Aí na tentativa de golpe, você pode ter certeza que essa pessoa que está tentando dar o golpe, ela está buscando ali uma poupancinha dela ali, né? Então, aí, estando casado, se ele comprar, se ele gastar, se ele fizer... Aí o dinheiro que tá na conta não tem como controlar, né? Mas Então, aí... até os né? 69 anos tá liberado. Sim. Então, você olha bem, você fala, olha, você pode me passar sua carteira de identidade? Deixa eu ver quantos anos. Deixa eu ver a sua idade. 70. Ah, que pena, próximo. Eu sinto muito, Vai mas ser você não dessa dá, vez. não. Eu vou procurar Chato, outro velho na lancha. Isso. Gente, brincadeiras à parte, mas é uma verdade, né? A gente tem que cada caso é um caso, então não pode generalizar tudo, né? Legal. A outra pergunta era sobre mudar o sobrenome, que no caso já falamos, né? Contas separadas no casamento ajudam e evitam brigas ou gera desconfiança? Olha, eu falo o seguinte, a conta separada, eu acho que ela é importante, porque a mulher, ela tem aquelas necessidades básicas dela, né, de todo mês, é uma unha, um cabelo, é uma tintura, é uma massagem, e como que você fica assim, olha, acabei de tirar R$100 da conta, peguei 500, é complicado, então você tendo ali o seu dinheiro, a sua independência, a sua conta, é um casamento até mais saudável, porque você confia em mim, eu confio em você, então peraí, deixa eu comprar o que eu preciso comprar, as minhas coisas, ter a minha vida, né, ter o meu momento, eu quero ir num salão, eu não preciso falar para você que eu gastei X, né, porque geralmente a gente nunca conta quanto que a gente realmente gastou, Sim. né, mas você tem que ter aquele momento ali. Eu acho que não gera desconfiança, gera desconfiança quando um relacionamento é abusivo, né, você não confia na companheira que você tem ou no companheiro, então você vai estar ali controlando, mas se você tem aquele relacionamento onde a base da confiança é tudo, cada um pode ter sua conta. Não, porque, por exemplo, um ficou tipo, nossa, preciso completar uma conta, faltou R$500, aí fala, me empresta 500, mês que vem te pago, aí beleza, né? É saudável. É saudável, É saudável, é saudável. Olha,
Vamos sair, vamos comprar uma coisa? Vamos. Quanto você tem? Eu tenho X. Eu tenho tanto. Então vamos unir aqui, vamos comprar. Então. Mas não vejo necessidade de o outro controlar essa parte. Até porque a mulher tem a profissão dela, o homem tem a dele, e existem os seus salários ali. Cada um ganha o que é seu, né? Embora que a gente já falou, no futuro, o que foi constituído juntos vai ser partilhado. Mas se isso não acontecer de um divórcio, é a vida saudável. Tem até aquela mulherada que leva do que é meu, o que é seu é meu. Sim, sem dúvida. Se o homem tá aceitando, tá bom, né? E eu tive Parece uma professora na aí. faculdade que ela dizia o seguinte, que quando você está naquele relacionamento gostoso, é meu bem. E quando você se separa, é meus bens. Então eu ria muito dela falar isso. E depois que eu comecei a advogar, eu falei, poxa, é isso mesmo. Você quer criar um atrito, é mexer no bolso. Né? Mexer no bolso, a briga tá armada ali. Né? Nossa, acabei de pensar uma coisa, voltando naquela questão da herança, né? O homem tem a mulher e a amante. Aí a amante, ele tá ali alimentando por muitos anos, compra uma... Não casa, mas ali, dando dinheiro e tal. Ela tem direito na herança? Não, ela não tem direito na herança, tá? Por quê? Porque se o rapaz casou, viveu com a pessoa, com a mulher que estava registrada no papel, ela é que é a herdeira dele, tá? Agora, tá? Vamos abrir uma aspas. Ele teve filhos num outro relacionamento. Os filhos têm direito, tá? Os filhos têm direito. Agora a mulher não. A mulher não. Não. Legal. Tanto é que se você for buscar uma pensão por morte, quem tem direito é aquela que está casada com ele. Tá? Então, aí tem que dividir 50% a mulher, os filhos, com o filho da amante. Aí, como que vai ser essa parte? Vai ter que ver o que a pessoa tinha e qual que era o regime de comunhão, tá? Porque se foi no parcial, é feito de uma forma o inventário. Se era comunhão universal de bens, é feito de outra forma. Que aí na comunhão universal de bens, a esposa ela é meieira. Né? Então, tudo tem suas regras aí. A gente tem que seguir as regras. Vários detalhezinhos, né? Sim. Por isso que a gente fala sempre na advocacia que tudo depende. O caso tem que ser estudado, ver qual que é a forma de regime de casamento, tem que ver tudo isso. Então, não é assim, é isso e pronto, acabou. Por isso que é tão importante procurar um advogado. Sim, porque aqui não vai sanar todas as dúvidas, né? Não, porque cada caso é um caso. Né? Então, a gente está dando exemplos, assim, mas num caso, quando a pessoa vai procurar um advogado, o advogado ele vai estudar o caso da pessoa. Né? Ele vai sentar ali e vai falar, não, olha, seu direito é isso, você tem que fazer isso, vai conduzir dessa forma, o procedimento é esse, a documentação que você vai arrumar é essa. Então, né, não é que nem a gente sempre escuta falando assim, o doutor Google responde. Não é bem assim. Não, né? Não é bem assim. Eu vi muito caso também de filho que acaba não entrando no testamento por conta de não reconhecimento de paternidade. Mesmo o pai sabendo que era filho, ele não reconheceu aquele outro filho, né? Digamos assim, antigamente chamava de bastardo, né? E aí, na hora de partilhar ali, acaba que, como ele não foi reconhecido, ele tem que brigar pelo direito do DNA e tudo mais. E aí acaba tendo direito. E tem direito, é filho. Tá? Se for comprovado que ele é filho, ele tem todos os direitos dos filhos que viveu dentro do casamento. Não interessa, ele é filho. Beleza. Agora, isso aqui é polêmico e você tem eu sei que você tem um cliente nessa situação. Ai, meu Deus. Construir no terreno dos sogros é um risco jurídico? Por quê? Então, vamos lá. Eita! Vamos lá. A pessoa, né, que constrói, o casal que constrói no terreno do sogro, ela não tem direito ao terreno, tá? Porque é do sogro e da sogra, mas ela tem direito à construção, tá? Se, por exemplo, foram casados e a mulher ajudou a construir aquela casa ali no fundo, por exemplo, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha. Então, aquela construção, ela tem direito aos 50%. Ela não tem direito ao terreno, mas ela tem direito à construção. Então, aí a gente vai lá, avalia aquela casa para saber, porque assim, eles gastaram 100 mil para construir, mas com certeza considera o ganho de valor do mercado, né? Então, hoje valeria 250 mil, é isso? Ou sim, você tem que fazer a avaliação. Faz a avaliação. Né? Até porque, para que seja
uma coisa justa, Uhum. né? Você pode ter, você gastou 100 mil para fazer aquela casa, mas isso você gastou há 15 anos atrás. Ela ganhou Então, o mercado, ele tem as suas variações. Então, os bens, eles vão ser avaliados conforme o mercado atual. Então, o correto a se fazer é pegar ali e fazer a avaliação. Geralmente, tá, no escritório, eu peço que seja feito 2 avaliações, até 3 avaliações. Geralmente eu peço para que seja feito por arquiteta. Pra chegar num E valor. existe ali o respeito também, né? O que é seu é seu, o que é meu é meu. E falta. Aí já é mais. O buraco é mais embaixo, né? Sim, Porque aí sem tem a dúvida. questão da fidelidade, Quem não deve da nada, lealdade. Sim. tá tranquilo. de ter Mas é confiança. desagradável mesmo você ter ali uma pessoa olhando, coisas, conversa tua com uma amiga. Eu acho a mesma coisa de conta, você olhar a conta, quanto a pessoa tá gastando. Eu acho a mesma. Tá no mesmo nível. Mexer no celular, mexer na conta da Cobrar, pessoa é sim. muito íntimo, né? Ainda vai lá cobrar ainda. A outra pergunta aqui já é mais ou menos uma que a gente já conversou, mas de repente você pode só fazer um acréscimo, que é por que é tão importante manter a independência financeira mesmo casada? Justamente por causa do que a gente já falou anteriormente. Você tendo a sua independência financeira, vamos supor que infelizmente o seu relacionamento ele acabe ali, como que você vai fazer para se manter? Né? Você vai ter que pagar sua água, sua luz, se você for sair da residência, ou se o companheiro for sair da residência, como que você vai gerir as suas despesas? Então eu acho importantíssimo sim, tá? Porque essa dependência financeira, ela acaba gerando uma violência, porque a pessoa fica tão atrelada ao outro, porque ela não consegue sair do relacionamento, né? E um tipo de violência também, voltando lá na medida protetiva, é a violência patrimonial. Né, que a pessoa acaba ocultando, né, escondendo os documentos do companheiro, quebrando os pertences da pessoa. Então tudo isso é um tipo de violência. Então eu acho que é saudável sim a mulher ter a conta dela, o homem ter a conta dele, até para evitar essa dependência. Porque ela tem que sempre ter uma carta na manga, né? Sim. Não adianta querer falar, não, aí fica dependendo, mas a gente tem bens. Isso não quer dizer, eu acho que tem que pensar no agora, porque até todo o processo de divórcio sair, a pessoa vai ficar sem dinheiro. É complicado, né? Então, por isso que eu assim, falo que a independência ela é importante. Hoje a mulher ela tem que saber qual que é o seu lugar, né? Às vezes não trabalha para fora, tá? Mas foi no supermercado, a compra era 500, ele deu 600, guarda aquele dinheirinho ali e vai tendo vai fazendo um pé de meia. Né? Certo? Não é, né? Mas Se não tem outro jeito, se né? não tem outro jeito, vai fazendo a sua poupancinha forçada, pelo menos para não ficar presa nesse relacionamento por causa de dinheiro. Aproveitando, gente, a gente tem nossa curadoria que ajuda você a sair enrosco que você tá aí com o seu relacionamento. Se você não sabe o que você faz, a gente te ajuda, a gente vai te dar um norte para você sair desse relacionamento abusivo e conseguir se manter e viver sua vida, ser feliz, né? E isso é muito importante, né? É bom que existem pessoas como vocês que estão aí, né, amparando pessoas que precisam, né? Porque muitas das vezes a mulher fica perdida. Não sabe o que fazer, Não sabe né? o que fazer. E tendo um apoio, uma rede de apoio assim é fundamental. Sim. Essa daqui, ela é uma... Né, também não é tão relevante, mas eu acho que é legal na questão da saúde mental e do respeito, né, no relacionamento, que seria a divisão das tarefas domésticas. Ela tem alguma relação com a saúde do relacionamento? Ela é uma coisa obrigatória? Porque, assim, chega uma hora que só a mulher faz, né? Sobrecarrega. Não é obrigatório, né? Mas é a saúde mesmo, psicológica da pessoa. Porque a pessoa tá ali e cuida de filho, e faz almoço, e lava roupa, e limpa a casa. Ela vai ficando sobrecarregada. E no que ela vai ficando sobrecarregada, acaba, né, atrapalhando o psicológico dela. E na maioria dos casos, o cara fala, trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou deitar aqui no sofá. A mulher não, só ele. Só que aquela história, né? Não é porque a mulher não trabalha fora que ela não trabalha. Ela não tem um emprego formal, mas ela tem aquela obrigação dentro da casa que não tem aquele horário de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Ela trabalha ali, ó. Não acaba Enquanto ela nunca. tá acordada, ela tá trabalhando. E até mesmo que trabalha, né? Ela trabalha, ele trabalha. Por que os dois não podem Porque fazer? não podem ter esse respeito mútuo, né? Não, Olha, vamos pegar um sábado, limpar a casa. Vamos ou fazer. Você faz a janta, eu lavo a louça.
Você Dá vai banho fazer a na janta, eu vou criança. cuidar das crianças. É, Então, isso eu acho que é um relacionamento reciprocidade. saudável, né? A divisão de tarefas ali, eu falo até que é uma parceria, né? Você me ajuda, eu te ajudo e ambos vamos descansar. Né? Então, acho porque que é legal a isso. gente vem daquela raiz assim que a mulher serve o marido no prato, sabe? Aquela Sim. coisa da mulher que tem que pôr a comida do marido. Sim. Então, assim, essa submissão vem vindo e às vezes ficou enraizada Eu no até homem. brinco muito, porque na casa dos meus pais é assim. A minha mãe coloca até hoje comida no prato para o meu pai. Aí chega na hora do almoço, ele para a mãozinha assim. Ai, meu Deus. Fala, ai, que bonitinho, né? Mas os dois são é. mais bonitinhos, não tem como julgar. Não, mas eu acho, né? Mas foi a forma que eles viveram isso. E aí eu falo, você viveu isso 30 anos do teu relacionamento. Como que da noite pro dia você muda isso? Então. Não, mas eu falo assim, de se espelhar mesmo. Hoje em dia, o homem que tá se relacionando com a mulher, ele sabe que não é mais assim. Sim. Mas aí ele vai lá e exige. Entendeu? Ele não pode exigir. Né? Ele não pode exigir vai lá e isso. Ele vou não fazer. pode exigir. Mas eu vou ser sincera pra você, né? Eu falo que existem homens aí que cozinham bem melhor que Ah, mulher. não, lá em casa quem cozinha é ele, não sou eu, não. Sim, lá na minha casa eu falo pra você que quem cozinha também. melhor é meu marido. Então, Nossa, ele a gente cozinha tá muito tudo bem. mesmo barco. Aí eu deixo ele cozinhar porque ele cozinha melhor que eu. Óbvio. Entendeu? Eu faço Então isso eu falo, não, pode. Você cozinha melhor, vai. Sim. Então eu até, né, tô falando, olha, você cozinha bem melhor. Né? Você não Minha quer. comida é ruim, bobo. Não, vai você pro fogão. Né? Então, é desse jeito. Então, é uma questão de reciprocidade. É que eu falo assim, que às vezes é perigoso, porque no começo da relação começa a ficar tóxico, da mulher fazer tudo sozinha, e aquilo ali não percebe que vai virar. Vai virando. Mas é a forma, às vezes, de carinho que a mulher tem. Ela quer cuidar. Porque a mulher, por si só, ela já tem aquele negócio de cuidar, né? Eu quero cuidar dele, eu quero cuidar da minha casa. Eu vou limpar a casa, vou colocar um vasinho de flor aqui. Mas eu me tudo sinto bem. com A questão isso. é ele falar que não vai ajudar porque ficou cansado e ela que tem que fazer tudo sozinha, ou fica lá jogando meia, jogando sapato e vai se esticando no sofá. E a mulher, querendo ou não, ela vai guardando pra ela aquilo ali. Sim. E vai ficando um negócio chato, porque aí tem que falar uma vez, aí tem que falar de novo, aí vai ficando chato, entendeu? Aí você virar chata, porque você falou 1000 vezes. Mas você concorda comigo que se desde o começo daquele relacionamento deixou a minha jogada, você vai lá, pega a minha, meu amigo, aqui Não sou tua mãe. não sou sua mãe, vamos lá, do jeito que você trabalha, eu também trabalho, então vamos dividir as nossas tarefas, você faz a sua parte que eu faço a minha, aí você já vai estar ali demonstrando qual é o espaço dele e qual que é o mostrar, seu. Né, que... Agora, se você vai aceitando tudo também, vai sendo submissa, depois é difícil você mudar. Né? Então, você, desde o começo do relacionamento ali, não é errado vocês já dividirem tarefas. Às vezes é só um costume, né? Às vezes o relacionamento é muito bom. Teu cabelo tá engraçado. Às vezes o relacionamento é muito bom e o homem e o marido, eles já estão acostumados na casa da mãe deles a fazer daquele jeito. E é só um jeito de organizar, né? Você pode fazer isso lá em casa, a gente tá organizando, tá dando super certo. Tem que começar a falar. Eu comprei um quadrinho, colei na geladeira e eu coloco as funções. Gustavo, juro por Deus. Aqui, tirar lixo, terças e domingos. Embaixo, comprar não sei o que. Gente, funciona. Dica pra vocês. Funciona muito bem. Isso é muito legal, porque muito marido é desligado, né? Eles são meio desligados mesmo. Né? Não, é um conversar ali. Gente, eu falo que tudo na vida, quando você conversa, é saudável. Sem brigar, né, gente? Vamos levar na bolsa. É que às vezes tem coisas que não funcionam. Tipo assim, pra mim não tava funcionando conversar. Aí eu falei, eu vou deixar na cara dele aqui, que aí toda vez que ele chega na cozinha, aí ele vai olhar aquilo e fala, pum, tem que tirar o lixo. Beleza. E ótimo, gente, funcionou. A chave está escondida, só abrirá a porta se pegar o lixo. Tem que a saber chave está como embaixo do lixo. Tira o lixo. Você tem que saber como comunicar. Nossa, é difícil. Cada um é de um porque jeito. eles foram criados assim, então por isso que eu falo aí, né? A mulher não pode ser mãe, tem que tomar cuidado, né? O limite. Existe essa diferença aí, né? Quais cuidados tomar? Isso é óbvio, né? Ao abrir um negócio, uma empresa junto com o marido. Bem, vamos lá. Né? O próprio casamento em si já é uma sociedade, né? E uma empresa, quando você vai constituir ali, eu acredito que você tem que ver qual que é o tipo de sociedade que você está abrindo, né? E quais as funções de cada um, né? Então, até mesmo para saber qual que é a tua função, qual que é a minha, para não ter aquele conflito
entre o casal, né? Então existe tudo isso também, né? É muito legal você falar que é uma instituição. O que você acabou de falar? É um contrato. É um contrato, o casamento, Sim, o casamento é um contrato. Porque às vezes parece que a pessoa, não, eu tô desconfiando dele. Não, você tá só organizando para que no futuro você não seja prejudicada, né? É estranho falar que é um contrato, mas é um contrato, legal. né? Um contrato ali que você tá vivendo com uma pessoa e existe cláusulas ali, obrigações e deveres. Infelizmente, se chegou nesse ponto é porque teve história, né? Se não fosse um contrato ali, por que você teria que dissolver isso? Exatamente. Né? Então é um contrato. Então não é tão arriscado assim abrir a empresa desde que eles tenham ciência, né? Porque às vezes acaba um brigando com o outro, joga. Olha, essa parte de direito empresarial não é a minha área. Mas até nós precisaríamos ver sobre isso, porque dependendo do caso, o marido e a mulher não pode ter a sociedade, tem que dar uma olhada nisso. Essa parte eu vou ficar assim devendo para vocês. Não, mas a gente pega as informações e escreve, né? Só para as pessoas saberem. Marido e mulher no mesmo negócio dá problema. Sim, mas teria que verificar direitinho sobre a sociedade entre marido e mulher. Acontece muito assim, o marido tem a loja, a mulher vai trabalhar junto, né? Aí acontece também, aí fica difícil depois, porque aí os direitos trabalhistas lá da mulher, se der algum problema, né? O direito trabalhista ele é bem complicado. Então evitem, meninas. Vale a pena ter um fundo de emergência só seu, já falamos, né? Mesmo sendo casados. Sim, vale a pena, né? É aquilo que a gente acabou de falar anteriormente. Vai guardando o seu dinheiro. Tem que ter aquela reserva até mesmo para que você possa buscar ali a sua independência. Porque não adianta nada, você tenta sair de um relacionamento tóxico, mas você não tem como se sustentar um filho, fazer as coisas, você acaba voltando, né? Você acaba se submetendo a este relacionamento. Então é importantíssimo, sim, que a mulher tenha ali a sua forma de subsistência. Gente, porque parece que é desburocratizado, mas é o contrário, né? É bem difícil. Porque depois que ela sai do relacionamento, até ela conseguir se readequar a tudo, mercado de trabalho, saber o que quer fazer. Às vezes, agora que eu vou conseguir abrir meu salão. Então, assim, tem que ter porque não é sempre que a família ajuda, né? Às vezes não é porque a família não quer ajudar, às vezes a família não tem condições para ajudar, né? Então, cada caso é um caso, mas é importantíssimo, sim, que a mulher ao longo da sua vida, ela vai fazendo ali, né, seu pezinho de meia, buscando sempre ter uma forma de sobreviver, né? Não é nem materialista, nem consumista demais, é uma forma de sobrevivência mesmo, né? Sim. Para dar o primeiro passo depois, né, na vida, que às vezes já sai até quase idosa, né? Já fica complicado, né? É difícil, né? Porque a pessoa que tem um relacionamento aí de 50 anos, ela já viveu tudo aquilo ali, ela já se tornou a vida dela aquela forma, né? Então é difícil. Sabe o que eu percebi? Assim, eu vejo muito na rede social também, as mulheres mais velhas, mais maduras, assim, acima de 60, 70, elas estão começando a viver agora, começando a viajar e desvencilhar de marido, de família. Sabe, parece que, por isso que a gente falou, né, a rede social ela é boa, mas é ruim, mas o lado bom dela foi isso, tipo assim, elas se conectaram, hoje em dia tem grupo de viagem de idosas para o exterior. Eu falei pra Camila, eu quero juntar com uma delas lá, porque elas vão direto para vários lugares. Mas isso é o apoio da família. O filho dá esse apoio para a mãe. Fala, mãe, por que você está vivendo esse relacionamento tóxico? Vai ficar na depressão. Eu vou te apoiar. Então, muitas vezes, até a pessoa mais velha, ela consegue, né, dar um up na vida porque ela teve um apoio. Sem o apoio é difícil a pessoa tomar essas decisões sozinhas. E a outra seria cuidado colocar padrasto ou madrasta dentro de casa, né? Por conta de... pode sofrer abuso, pode sofrer briga, né? É complicado, né? É muito difícil isso. Porque existem casos, não que o padrasto possa fazer alguma coisa. Não, essa é a questão. Mas, às vezes, o próprio pai tem esse tipo de atitude. Né? Então é muito complicado, gente. A gente tem que escolher bem a pessoa que a gente está vivendo com ela, independente de ser padrasto ou de ser o próprio pai. Né? Existem casos aí, eu me lembro quando eu estava na faculdade, nós estagiamos num processo onde o pai abusava das filhas. Isso era terrível. As crianças, as menininhas, elas fugiram e se esconderam no mato para fugir disso. E como foi o desfecho? Então, o desfecho foi que, no final,
descobriu, né? E ele teve que se responsabilizar por isso. Ele respondeu o processo sobre isso. Mas é muito difícil, gente. Agora parece que aumentou, né, a questão de não só pedofilia, mas abuso. Parece que agora já estão pegando mais o pé, né? Sim. Porque o abuso não é o fato em si ali, né? Tudo, né? E hoje em dia, a própria escola, ela conversa muito com a criança. Você pode ver que eles falam muito o seguinte: se a criança com um toque se sentiu incomodado, é porque aquele toque não é normal, né? Então, chega, conversa com o papai, com a mamãe, conversa, porque às vezes não é o próprio padrasto, às vezes é um tio. Gente, a gente nunca sabe de onde vem, né, esse abuso, né? Então tem que ficar... investigar bem. E a mãe, ela tem que estar sempre olhando ali, o pai está sempre olhando, sentiu que a criança mudou a atitude dela, tem alguma coisa errada. Então vai olhar o que está acontecendo, porque muitas das vezes o que acontece, a criança é ameaçada. Olha, se você contar para o papai, se você contar para a mamãe, eu vou matar, eu vou fazer isso, entendeu? E a criança, tadinha, ela não imagina, ela não pensa, vai, mamãe vai morrer, papai vai morrer, então eu não vou contar nada para ninguém. Mas a gente consegue ali verificar o jeito que a criança tá, porque uma criança que ela é abusada, você vê pela fisionomia dela, ela é uma criança triste, muitas vezes ela é agressiva, repara nas formas com que ela brinca, né? Desenhos, os desenhos. Então é sempre uma forma dos pais estarem ali atentos, né? Uma coisa que as pessoas precisam entender, não ensinar a criança a mentir. Entendeu? Tipo assim, ó, eu vou dar esse doce aqui, mas não conta pra sua mãe, não. Principalmente avós, outros tios, assim, né? Não conta pra sua mãe que eu vou te dar esse doce. Porque a criança começa a achar que aquilo é certo. E quando acontece um abuso, alguma coisa mais pesada, ela vai omitir. Ela fala, ó, não conta pra sua mãe, que aí eu te dou um docinho. Gente, pelo amor de Deus, não nossa, faz naquele isso. vídeo do Fel que eu tava vendo, que tem a questão que eles falou assim, depois do abuso, ele tem um agrado, a criança. Sim, a recompensa, né? Então fica aquela coisa difícil de gente, isso é muito triste, é um assunto assim que eu acho que é muito delicado. Eu acho que é o pior que tem, né? Eu acho um assunto muito... Mas é importante as mulheres saber, questão de olhar, de saber. Eu sei que mulheres também cometem abuso, mas é menor o número do que homens, né? Mas assim, tem que ficar de olho em tudo quanto é sinal, né? Sentiu alguma coisa diferente, viu a criança arredia, viu a criança, né, triste, moadinha no canto, muito quieta ou agressiva, vai buscar saber o que está acontecendo com o seu filho, tá? E às vezes o abuso não é apenas dentro de uma casa, às vezes até dentro da escola. A minha filhinha, eu tenho uma menininha de 11 anos, ela estava estranha. Ela chegava, jogava a mochila dela e entrava pro quarto. Aí eu falei, filha, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, mamãe. Eu falei, tá estranho. Eu cheguei, minha mãe falou, olha, não tá legal, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a conversar com ela, Maria, você confia na mamãe? Claro, mamãe. Então o que está acontecendo? Me conta. Não, mamãe, nada. Maria, você tem que ser corajosa, você tem que ser forte. Se tiver acontecendo alguma coisa, você tem que falar e você tem que enfrentar. Não existe isso de ter medo, você tem que ser mais forte do que você imagina. Aí um dia ela chegou para mim e contou, resolvi meu problema, mamãe. Eu falei, mas o que aconteceu? Belezinha, tadinha. Uma amiguinha da escola, de uma outra série, estava ameaçando, falando que se ela não fizesse tudo o que ela mandava... Capaz! O pai era presidiário e ia fazer um mal tanto para mim quanto para meu marido. Aí ela chegou e falou assim, mamãe, eu criei coragem. Imagina, com uma amiguinha, eu procurei a diretoria e contei tudo que estava acontecendo. Falei, o que aconteceu? Mamãe, a menina foi chamada na escola, os pais foram chamados na escola e resolveu o problema. Falei, você viu, minha filha, como você tem que ter coragem, mas você, antes de tudo, você tem que confiar nos seus pais, porque não existe isso. Falar, se você contar, eu vou matar... Pai e mãe, eles estão aqui para proteger, para cuidar. Aconteça o que acontecer, conte, porque a gente vai saber como conduzir a história. E se a pessoa falar que vai matar a gente, vamos ver quem pode mais. Né? Vamos enfrentar isso de frente. Como que foi? Chamou o pai era mesmo presidiário? Sim. Era? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, para usar era isso, Era a forma que ela usava para intimidar. Falando, minha família tá acontecendo isso, então você faz e eu vou resolver. Mas isso não pode acontecer, né? Tem que ter a confiança ali, tem que fazer com que seus filhos também acreditem que
nada Que pode vocês abalar, são porque pai e mãe é super-herói, os pilares né? deles, né? E uma Virgem Maria. Até, a gente já mudou várias vezes de assunto, mas eu acho interessante isso. Uma coisa que eu nunca me esqueci na vida. Quando, no meu divórcio, essa juíza, ela chegou para nós e falou assim, olha, pais, para os seus filhos, a mãe sempre vai ser uma Virgem Maria. E o pai vai ser sempre um super-herói. Então não tentem mudar essa imagem dos seus filhos. Porque as crianças, elas não têm nada com o que aconteceu com vocês. Então deixe que seu filho ache que o pai é um super-herói e que a mãe é uma pessoa maravilhosa. Então não use, né, da mágoa que você tem entre casal para afetar os seus filhos. Eu achei muito legal isso que ela falou. E olha que isso foi falado para mim há 27 anos atrás. Então eu nunca esqueci. Muito bonito mesmo. Eu achei interessante. E é bom. E fica a lição. É bom compartilhar E isso. é bom compartilhar justamente Sim. a experiência, porque Sim. isso tira, né, já ajuda as pessoas e tira da cabeça de querer fazer vingança. Porque para criança, né, ela sempre vai ver aquela mãe ali como um presente. Os dois continuam né? sendo os E dois, o pai né? como um herói. Então eu acho que é interessante isso, né? Não usar o filho para atingir a mãe, não usar o filho para atingir o pai. Você deve ouvir muito caso, ouvir não, né? Você deve pegar muito caso difícil, né? Qual que foi o caso sim. mais difícil ou mais que você ficou mais chocada? Ai, nossa, Todos. foram tantos assim, porque é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, um divórcio por si só, ele já Já é tem difícil. aquele trauma, né? E quando você vê ali os pais usando os filhos como uma forma de negociar, de fazer com que o outro ceda, é complicado. Nossa, a gente já teve assim, várias experiências. Então, se a gente for colocar aqui as experiências que nós já tivemos, no caso desse, nós vamos ficar aqui. Graças a Deus você não é criminal. Você Se faz terapia? Porque eu acho que a cabeça fica meio doida. A minha terapia é a minha bicicleta. Não é terapia, mas é entendi. terapeuta. Dá uma Nossa, aliviada, né? Eu vou te falar que muitas das pessoas elas não entendem, né? Porque que a gente pega a bicicleta assim no final de semana e vai andar por trilha. É porque é aquele momento que você tem você e o teu equipamento ali. Você tá ali pensando em coisas, né? Dá uma descarregada, Você tá né? assim, nossa, eu vou me superar, eu vou subir aquele morro ali, eu vou passar por aquele lugar ali. E é aquele momento que você tem para você. Então é onde você acaba descarregando as suas tensões ali, né? É o momento seu. Ainda mais a natureza que dá uma revigorada, né? Sim, nossa, sem dúvida. E, né, eu acho muito interessante, porque a cada dia que você tá ali fazendo aquele pedal, você tá vendo que você pode, que você consegue, que o que foi difícil num dia, no outro dia não vai ser, que você vai estar se superando. Então eu acho legal. Então eu busco essa válvula de escape. Legal. Até no começo eu falei que eu uso a bicicleta para não perder o meu réu primário. Que gostoso, Cris. Mas faz assim dá uma englobada aí, fala sobre você, o que você faz, pro pessoal saber, e depois a gente também faz o corte pra te mandar. Fala sobre você, no geral. Olha, nossa, o que eu vou falar, hein? Eu sou uma pessoa que eu amo a minha vida, eu amo viver, eu sou muito grata, né, por ter esse presente que é o dom da vida, assim, Deus me deu, e eu procuro fazer tudo que eu posso para estar ali vivendo a cada momento. Eu sou uma pessoa muito apegada aos meus filhos, né? Eu sou aquela mãe coruja, mas que não gosto de demonstrar que eu sou coruja. Eu sou aquela mãe que, né, dá um tapa e beijo logo em seguida, chama atenção e tô logo ali, né? Minhas filhas, meus filhos podem falar sobre isso, né? Eu procuro ser o mais amorosa possível. Procuro ser uma pessoa muito companheira também, eu procuro viver um relacionamento ali de companheirismo, de olha, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ter aquele momento ali nosso, né? Gosto muito de estudar, eu acho que na vida a gente tem que estar sempre estudando, porque tudo muda, né? Tudo está mudando, a gente tem que estar ali se atualizando, né? Gosto muito de praticar esportes. E tem essa paixão por artesanato que você falou. Eu adoro fazer artesanato, eu acho que é você pegar, né, e transformar. E você ver o resultado final, eu acho que é super, super gostoso. Então, eu gosto muito disso, né? Eu já me formei há 15 anos, né? Há 15 anos eu estou trabalhando na área do direito, né? Escolhi fazer pós
em Direito do Trabalho, Direito Ambiental, fui fazer um mestrado do Direito, então eu acho que é muito interessante, tá sempre ali estudando, tá sempre procurando melhorar, né? Porque a cada dia que você tá ali estudando, você tá aprendendo, né? Eu acho que sempre existe um espaço para que você aprenda mais, né? E eu falo assim, toda pergunta que é feita, ela é válida, porque não existe uma pergunta boba, existe uma dúvida, né? E se você pode sanar essa dúvida, por que não? Né? Se você pode levar o pouco conhecimento que você tem para outra pessoa e ouvir da outra pessoa o que ela tem ali para te passar. Né? Porque eu falo, às vezes, você conversando até com uma pessoa que não tem instrução nenhuma, que não tem nenhum, né, não estudou, mas ela tem uma bagagem de vida tão grande que ela pode te ensinar tanta coisa. Né? Então, exatamente. A vida é sempre um aprendizado. Você tá, ao mesmo tempo que você está passando o seu conhecimento, você está adquirindo conhecimento. Então, minha vida se resume a isso, né? Ao trabalho e à família. Eu sou muito família, muito família mesmo. Maravilhosa. Aí fala, você atende em postos? Como é que você atende? Pode atender online? Eu atendo em postos, mas antes eu esqueci de uma coisa que não pode esquecer jamais. O quê? Além de mãe, eu sou vovó. Eu tenho 2 netinhos lindos, lindos mesmo, é a paixão da minha vida. Porque eles são lindos mesmo. Sim, eles são lindos, né? Eu tenho meu netinho mais velho, que ele é extremamente amoroso, ele chega assim, me abraça e fala, vovó, eu te amo. Eu falo, eu te amo muito mais. E o pequenininho é um terror, né? O menininho baguncento, mas é a coisinha mais fofa do mundo. Eu acho, nossa, é muito lindo. Gostoso. Então, revigora, né? Revigora. E na área profissional, eu atendo em postos e atendo a região também. Né? Às vezes, por indicação, já fui trabalhar em Manaus, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Então, eu já atuei em várias comarcas por indicação. Né? Porque o direito é isso. Você fez um trabalho bom, vai ter sempre alguém que vai estar te indicando para outra pessoa. Olha, procura a doutora Cristiane, porque ela fez um bom trabalho, gostei demais. E aí, né, vai aumentando. Então, a gente atende não só em postos, como fora daqui, e atende online também. Então, hoje nós temos essa tecnologia aí que ajuda muito, né? Verdade, Você pode fazer a sua consulta online. Porque várias pessoas de vários lugares estão vendo a gente. Claro, a grande maioria daqui, né? Sim. Não sei se tem como ver isso, depois tem, né? Tem. Mas uma grande maioria daqui de Poços, então já facilita, né? Então, tem sim. Para tudo se dá um jeito na vida, né? Legal. Hoje a gente tem aí toda forma de comunicação. Muito obrigada pela tua participação. Gostou? Nossa, eu que tenho que agradecer a vocês. Foi uma tarde maravilhosa. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente adorou. E outra, tira 1000 dúvidas, né? Eu amei. Muita coisa, muito né? Conhecimento. Que às vezes é óbvio pra você, que eu aqui tô aqui assim, ó. Que legal. Gente, eu fico muito feliz legal em saber, né, que nessa tarde a gente pode tirar várias dúvidas aí. E fica aberto aí, fora deste horário que foi reservado. Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês quiserem me mandar, eu respondo com o maior carinho, com a maior com certeza. Geralmente a gente deixa a caixinha aberta. Pode mandar perguntas aí. Eu só não vou responder na hora que eu estiver andando de bicicleta. Mas fora isso... Mas se quiser andar de bicicleta comigo... Tô aqui, gente. Eu tenho uma amiga que eu acho até muito legal, que ela é um barato. Ela fala assim, chama na catraca, bebê. É a Thaís Piva. E ela até é uma pessoa assim que ela revolucionou mesmo o pedal. Ela faz parte dos Olhos Aventureiros. Então ela dá oportunidade para aquela pessoa que não consegue enxergar andar de bicicleta e ter esse contato. Então eu acho super interessante. Então, né? Se quiser andar de bicicleta comigo, bora lá. Mas aí nós vamos ficar lá atrás. Lá na frente das duas voltas. Meu pai vai também. Eu sabia que meu pai tá nessa também. Sim, eu tenho um ditado que diz assim, saiu juntas, voltamos juntas. Então tá. Então vamos que vamos. Vai ouvindo, e aí não esquece então de deixar lá de clicar no sininho, se inscrever e seguir quem não segue, né, no Instagram também. E vou deixar os contatos da doutora aqui para vocês entrarem em contato. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Até mais, gente.